De acordo com o deputado, a falta de assistência médica especializada no município tem deixado a população indígena em situação precária. Votação. O plenário da Câmara aprovou créditos extraordinários para o enfrentamento da pandemia e emergências climáticas. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação e tem mais detalhes. A Câmara dos Deputados aprovou créditos extraordinários no valor de R$ 717 milhões para atender situações de emergência causadas pela pandemia de Covid-19, pelas chuvas do início do ano na região sudeste e pela seca na região sul. Os créditos foram aprovados por meio de duas medidas provisórias. Uma delas destina R$ 167 milhões para o enfrentamento à pandemia nas comunidades quilombolas. Esse dinheiro se destina principalmente à distribuição de cestas básicas para 202 mil famílias durante 6 meses. O atendimento faz parte de um plano de enfrentamento à Covid elaborado pelo governo em atendimento a uma decisão judicial. Em dezembro de 2020, o Supremo Tribunal Federal deu razão a uma ação impetrada por 5 partidos da oposição e pela Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, que cobravam políticas públicas específicas para combater o efeito da pandemia nas comunidades quilombolas. A medida provisória foi editada no final do ano passado e entrou em vigor imediatamente, mas os recursos extraordinários perdem validade se a MP não for votada pela Câmara e pelo Senado até o início de junho. A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, apontou esse risco e criticou a demora na liberação dos recursos. Essa medida provisória assegura crédito para cestas básicas para comunidades quilombolas. Não porque o governo valorize os quilombolas, mas porque houve uma ação e o governo foi obrigado a dar subsídios ou dar condições de dignidade aos quilombolas, mais de 200 mil quilombolas. E o governo não empenhou nada. Essa medida provisória, se não for votada até o dia 1º de junho, ela caduca. O relator da MP, deputado Capitão Alberto, do PL do Amazonas, deu parecer favorável à medida provisória e defendeu a atuação do governo. Só com o Auxílio Brasil, que agora é permanente e que com base de R$ 400, que é o dobro, mais do que o dobro do antigo Bolsa Família, já conseguiu reduzir 23% da pobreza. Mesmo pós-pandemia, nós atingimos um aumento de 3,6 milhões de empregos. 96 milhões de brasileiros têm alguma atividade econômica. O plenário da Câmara aprovou outra medida provisória que destina R$ 550 milhões para ações da Defesa Civil, recursos voltados para o socorro à vítima das chuvas no Sudeste e da seca na região Sul, situação de emergência ocorrida no início do ano. No caso das chuvas, de acordo com a exposição de motivos do governo, o dinheiro é destinado à assistência dos desabrigados, aquisição de água, kits de higiene, colchões e de cestas básicas, além de combustíveis para transporte e apoio aéreo. Já em relação à seca, a finalidade é adquirir cestas básicas, carros-pipa e combustível. Mas o parecer do relator da medida provisória, deputado Felício Laterça, do PP do Rio de Janeiro, apontou que dos R$ 550 milhões, apenas 118 milhões foram efetivamente gastos, menos de 1/4 do valor total. Ele cobrou mais recursos para o Rio de Janeiro, um dos estados mais afetados, que segundo ele recebeu apenas 17 milhões dos recursos previstos nessa MP. As duas medidas provisórias foram aprovadas por unanimidade, de maneira simbólica, e seguiram para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você. A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Um ótimo fim de semana. Boa noite. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Oferecimento Companhia Atlética. No mês das mães, presenteie quem mais você ama com saúde e bem-estar. Barbacoa, muito além da carne. Precisando realizar seus exames laboratoriais? Visite o Laboratório Sabin, www.sabin.com.br.
Ponte Preta, Vasco. Apresentação: Léo Toninho. Opa, boa noite, 9h05. Sextou, hein? Sextou naquele clima mais gostosinho, mas hoje é dia de futebol. A bola não para de rolar, Série B do Campeonato Brasileiro. Para você, uma ótima noite. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma transmissão aqui da Rádio CBN Campinas. É isso mesmo, Ponte Preta e Bahia. Bahia e Ponte Preta, Macaquinha encara a equipe do Bahia fora de casa, adversário complicadaço, hein? Complicadaço, e até de uma pessoa, né? O treinador do Bahia conhece demais a Ponte Preta, que é o Guto Ferreira. Espera aí conquistar um bom resultado. A Macaca correndo atrás também do prejuízo, vem de algumas partidas sem saber aí do que é vitória. Ponte Preta e Bahia, Bahia e Ponte Preta daqui a pouquinho no campo aqui com a CBN Campinas nos 99.1, e também faço o convite, não sei se você já sabe, mas a gente tem um canal de esportes agora da Rádio CBN Campinas, é isso mesmo. Então coloque aí no YouTube, youtube.com/esporte CBN Campinas. De novo, tranquilão, ó, youtube.com/esporte CBN Campinas. Vem com a gente, se inscreva no canal, você vai começar a receber todas as notificações, não só das transmissões, mas também de todo o noticiário esportivo aqui da Rádio CBN Campinas. E claro, você vai acompanhando as transmissões, vai interagindo com a gente, vai mandando sua mensagem, vem curtir aqui esse sonzão da CBN Campinas em grandes jogos, hein? Série B do Campeonato Brasileiro só tá começando. É isso aí, tem muita coisa que vai rolar, e hoje é Ponte Preta e Bahia, Bahia e Ponte Preta aqui no campo da CBN Campinas. Lembrando também que o nosso WhatsApp já liberado, o telefone é o 199-9186-9070, 199-9186-9070. Então manda pra cá sua mensagem, tanto no youtube.com/esporte CBN Campinas, quanto também no nosso WhatsApp, que a gente bate aquele papo durante a transmissão, naquele pré-jogo, durante o jogo, no pós-jogo. Também quero saber a sua expectativa pro Pega de logo mais. Tem Bahia e Ponte Preta e Bahia no campo da CBN Campinas. 9h07, sextou, hein? A Macaquinha que chega aí, chega com uma derrota em casa diante da equipe do Novo Horizontino, 2 jogos sem saber o que é vitória, tenta deixar aquela zona mais incômoda para trás, não se aproximar tanto da zona de rebaixamento, parece que tem desfalques, como que vem a Ponte Preta, por isso eu já chamo ela, já dou um bom dia, chegou com um toquinho aqui e tudo mais. Vem que vem, tudo bem, Dri? Uma ótima noite, seja bem-vinda. Oi, Léo, grande abraço, ótima noite para você, para os ouvintes da Rádio CBN. Lá fora tá frio, mas aqui tá quentinho, a temperatura agradável, assim como na Fonte Nova. As duas equipes em processo de aquecimento neste momento e já definidíssimas. Falar primeiro dessa Macaca que você bem disse, 2 jogos de jejum, apenas 1 ponto somado dos últimos 6 disputados. A Ponte que, em caso de derrota hoje, pode entrar na zona de rebaixamento. O técnico Hélio dos Anjos teve uma semana inteira aí para trabalhar a equipe, mas tem enfrentado problemas, principalmente no departamento médico. Jogadores que seriam titulares, como o atacante Luca, os laterais Arthur e Norberto, além do zagueiro Fábio Sanches, continuam com problemas e nem viajaram para Salvador. Além disso, o Felipe Amaral está suspenso com o 3º cartão amarelo. O substituto direto dele, o Alisson, também está suspenso com o 3º amarelo. 4 novidades na Macaca: Bernardo Fraga, Matheus Anjos e Echaporã são as apostas do técnico Hélio dos Anjos pro Pega de logo mais. Léo. Boa, Adri, tem apostas, teve tempo aí para trabalhar a equipe, fica a expectativa do que a Ponte vai apresentar fora de casa, sempre aquele tormento aí pro futebol de Campinas, agora em especial pra Ponte Preta, sempre muito complicado da Ponte conseguir roubar uns pontinhos. E pega um Bahia, né, Adri, que vem de uma derrota diante do Vasco 1-0 fora de casa, deixou acabar escapando a liderança, né, da competição. Joga em casa, tem um retrospecto bom também, não é muito favorável pra Ponte, né, Adri? O Bahia que vai mirar novamente a liderança da Série B. O time tem quase 62% de aproveitamento. É verdade que não foi bem na última rodada, mas tá com 100% de aproveitamento em casa na Série B. É o ataque mais positivo da competição, 9 gols e 7 deles na Fonte Nova. Um ataque super positivo que hoje não conta
com o meia Daniel, que está suspenso. Com isso, o técnico Guto Ferreira promove a estreia do Arley no meio-campo e o zagueiro Luiz Otávio volta de lesão. Esse o Bahia quase completo para enfrentar a Macaca. É jogo difícil fora de casa, jogando em Salvador, o Bahia normalmente se impõe. A Ponte ela vai precisar voltar a vencer, apresentar um futebol melhor, principalmente uma maturidade muito grande. Jogar fora de casa não é fácil, contra o Bahia, pressão da torcida também não é fácil não. Continuando girando aqui o nosso elenco, que daqui a pouquinho traz todas as emoções de Bahia e Ponte Preta. Eu quero chamar ele, que está louco para gritar um golzinho. Alô, Cabela, tudo bem? Boa noite. Boa noite pra você, Léo Toninho, boa noite a todos que acompanham o futebol da CBN Campinas. Daqui a pouquinho a bola rola, expectativa de um bom jogo, esperamos um jogo agitado esta noite em Salvador. Afinal de contas, morosidade basta eu. Pelo menos lá tá quentinho, né, Cabela? Lá tá quentinho, normalmente não faz um clima muito ruim lá em Salvador não, viu? Pra fazer frio lá tem que ser aquele ano bem atípico. A Ponte também joga aí, sai aqui do friozão, vai lá pro calorzão, tem um calor da torcida, pressão da torcida também. Bom, acredito que vai ser um jogo bom, eu tô na expectativa de um jogo bem aberto de ambos aí os lados. E quero também saber, dá aquele primeiro pitaco, aquele primeiro destaque do que ele espera entre Bahia e Ponte Preta, a Macaquinha que tenta voltar a vencer, a Adri já passou todas as informações, como também as informações do Bahia. Gabi, tudo bem? Boa noite, seja bem-vindo. Dificuldade pra Ponte, tenta não se aproximar da zona de rebaixamento. O Hélio falou bastante sobre o ataque, que treine não desenvolve a mesma coisa que é treinado. Momento assim de afirmação da Ponte Preta. Boa noite para você, Léo Toninho, Adriana Almeida, Carlos Cabela e a todos que estão nos acompanhando. É um cenário desfavorável, né, para a Ponte, que ainda não venceu fora de casa, diante de um Bahia que está invicto nos seus domínios, né? 3 jogos, 3 vitórias, não sofreu gol, ainda jogando em casa. Então, tem uma tarefa complicada pela frente a Ponte Preta, que tem pontuação de equipe que está na zona de rebaixamento, é uma equipe que tem problemas para finalizar, de criatividade, é o pior ataque da competição e o Bahia é o melhor ataque da competição. Além deste cenário que eu citei, tem a questão dos desfalques, né? Então, o zagueiro Fábio Sanches, é o lateral direito Norberto, é o lateral esquerdo Arthur, é o volante Amaral, o atacante Luca, tem o Alisson, que também é um reserva que seria imediato do Amaral e não tem. Ah, então a Ponte já perdeu? Não! Este é o cenário imposto que dificulta para o técnico Hélio dos Anjos encontrar uma formação ideal para enfrentar este Bahia. E caso essa vitória aconteça, tem que ser muito valorizada, porque o cenário hoje posto antes da partida é muito complicado para a Ponte. Exatamente, até pouco tempo atrás o Bahia era líder, né? Igual diria um amigo meu, futebol é jogado e o lambaria pescada, é bola rolando, é 11 para cada lado e vamos ver o que acontece. Ô, Léo. Oi, pois não. 27 graus em Salvador, aí, ó, sensação térmica de 28. Nossa senhora, é bem isso quase mesmo. igual aqui. Carlão falando que queria ir pra Manaus esse dia. Eu quero ir pra Manaus. Eu falei, rapaz, é quente lá, hein? Babado, terra boa. Uma cervejinha gelada em Manaus é bom demais, hein, Gabi? Pra jogar bola, esse clima de Salvador, de Manaus, é bem melhor do que o frio que nós estamos enfrentando. Com certeza. É isso aí, meus amigos. Vocês mais uma vez ligadinhos aí nos 99.1. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela parceria. Faço o convite, hein? Daqui a pouquinho a bola rola. A gente tá aqui enquanto a bola não rola, falando de Bahia, falando de Ponte Preta. A bola rola 9h30 da noite. Já faço convite pra você vir com a gente. 99.1 e também no YouTube. Não sabe o nosso canal novo? youtube.com/esportecbn Campinas. Rapidinho, vai lá, esportecbn Campinas. Deixa o seu like, se inscreva no canal. Vai começar a receber as nossas notificações. Daqui a pouco a gente passa não só as mensagens do YouTube, mas também do nosso WhatsApp, liberadaço 199-9186-9070. 9h13, a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Futebol CBN, aqui tem jogo. Oferecimento Companhia Atlética. No mês das mães, presenteie quem mais você ama com saúde e bem-estar. Barbacoa, muito além da carne. Precisando realizar seus exames laboratoriais? Visite o Laboratório Sabin, www.sabin.com.br.
No mês das mães da Companhia Atlética, você presenteia quem você mais ama com saúde e bem-estar na mais completa estrutura fitness do Brasil. A Companhia Atlética conta com o programa de resultados voltado para o seu objetivo, com o apoio dos melhores profissionais. São 2 endereços: Companhia Atlética Galeria Shopping e Companhia Atlética Clube Cultura para sócios e não sócios. Mês das Mães Companhia Atlética. Acesse ciaatletica.com.br. Atenção, a falta de ereção em 10% dos homens é causada por questões psicológicas e 90% são devidos a problemas físicos. Você sofre de impotência sexual e quer saber mais? Agende uma consulta na clínica Upman e faça um check-up com médicos experientes. WhatsApp 998005939 e recupere sua performance. WhatsApp 998005939. Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. Dr. Alexandre Vilela, CRM 78843. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. O Laboratório Sabin tem mais de 30 anos de história com excelência e qualidade. Oferecemos mais de 6.000 exames com atendimento na sua casa, no trabalho ou em uma das unidades em Campinas. O Sabin atende diversos convênios: Unimed, Veracruz, Bradesco, Sul América, Amil, Cassi, entre outros. Laboratório Sabin, referência na realização de exames laboratoriais de análises clínicas em Campinas e região. Sabin, seus exames em boas mãos. Visite www.sabin.com.br. Sábado de Brasileirão na CBN. O Verdão entra em campo para subir na tabela. Juventude, Palmeiras. Às 7 da noite, com Oscar Ulisses e Rafael Prates. Futebol, vamos CBN. E quando a bola parar de rolar, o Central da Bola entra em campo com os destaques da rodada. Central da Bola. Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Futebol, vamos CBN. Ponte Preta, Bahia. Apresentação: Léo Tonin. Opa, vamos que vamos, 9 horas e 16 minutos mais uma vez, convitaço feito, daqui a pouquinho a bola rola, tem Bahia e Ponte Preta, lembrando, nos 99.1, e se você também não conhece o nosso novo canal do YouTube, o youtube.com/esporte CBN Campinas, manda pra cá sua mensagem, se inscreva no canal, hein, que você vai começar a receber todas as nossas notificações das nossas transmissões esportivas, de toda a programação esportiva aqui da Rádio CBN, também nos 99.1, no nosso dial, hein, 9 horas e 17 minutos, a gente vai batendo esse papinho aqui. Ô Gabi, mais uma vez queria falar contigo, até com relação à derrota da Ponte Preta, jogando em casa, a Ponte, se fora de casa é muito complicado, dentro de casa não pode deixar pontos importantes, como foi do Novo Horizontino escapar. Mas que vinha, né, o Novo Horizontino de 2, 3 vitórias seguidas, mas a Ponte jogava em casa, né, acabou não conseguindo ter um bom futebol, foi um futebol bem fraco, bem pobre da Ponte. O técnico Hélio dos Anjos cobrou. O que você acha que depois passou na cabeça? Veio os treinamentos durante a semana para a partida de hoje. O que você acha que mudou ou tem que mudar para a partida de logo mais? Precisa treinar mais, né? Questão de criação, de finalização. Se a gente pegar desde o início do trabalho do Hélio dos Anjos, naquele finalzinho de Campeonato Paulista que já não foi bom, com o início de Campeonato Brasileiro da Série B, a parte ofensiva da Ponte sempre deixou a desejar, né? Ela é muito dependente do Luca. Claro que ele é a principal referência, ele é a liderança, ele é o melhor jogador, mas você não pode depender de apenas um atleta. E hoje, por exemplo, você não tem o Luca. Aí ele coloca um ataque com o Matheus Anjos novamente, ou como falso 9, ou quando como meia. Contra o Grêmio não deu certo essa posição do Matheus Anjos. Eu trabalhei na partida, a Adriana também, Carlos Cabela, e na ocasião a Ponte não fez uma finalização. Ela não chutou no gol do goleiro do Grêmio. Então essa produção precisa melhorar bastante. Então ele deve ter treinado isso durante a semana, com o Matheus Anjos fazendo uma função, porque na estreia foi anulado pelo Jeromel e hoje tem um zagueiro experiente que é o Luiz Otávio. Então você não pode deixar o Matheus Anjos de costas brigando com o zagueiro, ele tem que vir de trás.
Você não pode ter uma equipe tão recuada. Então é uma formação diferente que ele tem que ter treinado durante a semana, uma outra postura para a Ponte poder atacar mais, para poder finalizar mais de fora da área, treinar mais jogadas, e isso durante a semana ele teve tempo para fazer e pensar numa formação para surpreender este Bahia, que é favorito, mas que a Ponte, como perdeu em casa para o Novo Horizontino, que nas contas da Ponte tenho certeza que não estava, agora precisa reverter uma situação que é desfavorável. E uma vitória contra o Bahia encaixa novamente. Tá aí, teve a semana para trabalhar, é o que o torcedor espera, aí visando um resultado positivo, pelo menos uma performance positiva aí pelos lados da Macaquinha. Alô, Lodri, tudo prontinho aí, Macaca, já escalada? Sim, Ponte Preta e Bahia já respectivamente escaladas. Boa, então vamos que vamos. Ficha técnica do jogo, 9 horas e 19 minutos, para você ligadinho nos 99.1. Futebol, vamos CBN. Escalação. Oferecimento Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Ponte Preta. Alô, torcedor ponte pretano. Se o técnico Hélio dos Anjos definiu, você confere aqui na CBN. A Ponte em campo com 12, Kaique França, 13, Bernardo, 3, Thiago Oliveira, 4, Fabrício e 26, Jean Carlos. 32, Fraga, 5, Leonaldi e 40, Ramon. 29, Echaporã, 55, Matheus Anjos, 9, Danilo Gomes. Repeteco, 12, Kaique França, 13, Bernardo, 3, Thiago Oliveira, 4, Fabrício e 26, Jean Carlos. 32, Fraga, 5, Leonaldi, 40, Ramon. 29, Echaporã, 5, Matheus Anjos e 9, Danilo Gomes. No banco, 30, Luan, 16, Ramires, 19, Marco Júnior, 20, Fecim, 22, Igor Formiga, 23, Gabriel Venâncio, 25, Douglas Mendes, 27, Vitor Luiz, 34, Luiz Fernando. Somos da turma tricolor. Bahia! Somos a voz do campeão. É o Bahia do técnico Guto Ferreira, em campo com 1, Danilo Fernandes, 2, Douglas Borel, 4, Inácio, 3, Luiz Otávio e meia dúzia, Luiz Henrique, 45, Patrick, 5, Rezende, 99, Warley, 7, Marco Antônio, 37, Rildo, 88, Davó. Repeteco do Bahia, 1, Danilo Fernandes, 2, Douglas Borel, 4, Inácio, 3, Luiz Otávio e meia dúzia, Luiz Henrique, 45, Patrick, 5, Rezende, 99, Warley, 7, Marco Antônio, 37, Rildo e 88, Davó. Banco de reservas, 12, César, 25, Jonathan, 53, Didi, 38, Zé Vitor, 44, Gabriel Xavier, 54, Djalma, 17, Emerson Santos, 75, Falcão, 47, Gregory, 29, Jacaré, 57, Ronaldo e 22, Everton. Ponte Preta. Bahia. A arbitragem do jogo. Das Alagoas, Denis da Silva Ribeiro Serafim. Auxiliar, Pedro Jorge Santos de Araújo e Rondinelli dos Santos Tavares. No VAR, Patrícia Wallace Correia Maia. O comentário do jogo. Oferecimento. Na Logos, o gerente está sempre aberto à negociação. Tá aí, Gabi, as duas escalações já passadas aí pela Adri, você já deu uma boa explanada do que espera da Ponte Preta. E aí pega, né, realmente um Bahia que parece que casa com o Guto Ferreira, né? O Guto parece que ele tem o tato pra comandar Ceará, Bahia. Então, quer dizer, é um outro adversário pra Ponte, tendo em vista que o técnico casa muito bem com essa equipe. Mas eu acho que é aquele negócio, futebol é jogado, lambaria é pescada, a Ponte tem que jogar bola, ver o que acontece. Acho que se trouxer um pontinho pra Campinas, não seria nada absurdo não, né, Gabi? É um ótimo treinador, né, o Guto Ferreira, que tá fazendo mais um grande trabalho, né, à frente do Bahia agora, colocando a equipe no G4 da competição. Não dá para se descartar, obviamente, um empate fora de casa diante de o Bahia, que tem um bom time. A gente tá vendo o Danilo Fernandes, é um grande goleiro que já foi do Internacional. Tem um atacante da Avó, tem um meio-campo forte com o Marco Antônio e tem o Rildo, que na minha opinião a marcação hoje tem que estar bem ajustada para cima deste atacante, porque
ele é o que mais finaliza na equipe do Bahia. Então, em momento de pressão que deve acontecer, provavelmente já no início do Bahia para cima da Ponte, se a Ponte ficar fechadinha, deve vir a finalização de média e longa distância. E o Rildo é este atleta que faz isso. Aliás, marcou um golaço contra o Londrina na vitória por 4-0. Teve um chute de fora da área que acertou o ângulo, marcou 2 gols nessa vitória do Bahia contra o Londrina por 4-0. Então, olho no Rildo, olho no Davó, que tem muita velocidade, tem o Marco Antônio fazendo este meio campo de criação. Então é uma partida complicada para a Ponte, que tem que suportar pressão. Mais de 20 mil ingressos foram vendidos antecipadamente, mas precisa dar uma resposta ao seu torcedor. Eu acho que a gente já falou dessa mudança de postura da equipe do Campeonato Paulista para o Campeonato Brasileiro da Série B, mas é preciso mais. Só ter raça, só ter vontade, isso não adianta. É preciso ter finalização, é preciso ter jogada, é preciso ter um time criativo, que cria jogadas, que finaliza. A Ponte precisa voltar a fazer isso, mais do que simplesmente só ter raça e vontade, que isso é o mínimo de qualquer equipe. Então, acho que essa primeira postura o Hélio dos Anjos conseguiu através da raça, da determinação, e agora a gente quer ver mais futebol. A Ponte precisa apresentar um futebol melhor. E se quiser ganhar do Bahia hoje, precisa jogar bem, precisa defender bem, o que ela tem feito nas últimas rodadas, mas o ataque é o grande desafio sem o Luca. Então a gente falou bastante do Matheus Anjos, mas Danilo Gomes tem a sua responsabilidade com a sua canhotinha cortando para o meio, é preciso finalizar. O Echaporã, que a gente sabe que tem a sua velocidade, tem a sua criatividade, no derby, né, ele chamou a responsabilidade em determinado momento, então é um jovem jogador, mas que tem essa característica de ir para cima, e acho que o Ramon pode ser esse meia, né, já que tem 2 homens de meio campo, hoje com o Fraga e com o Leonaldo, os dois devem ficar um pouquinho mais no seu campo defensivo, dá uma liberdade para o Ramon ser esse articulador da equipe, e tem esses 3 atacantes, né, colocando entre aspas, porque o Matheus Anjos é meia de origem, mas deve jogar um pouquinho à frente no lugar do Luca. Então tô esperando uma Ponte Preta que faça uma boa partida, que consiga responder ao seu torcedor, porque vem de derrota em casa contra o Novo Horizontino inesperadamente, e pode ser inesperado uma vitória hoje também, Léo. É isso, tem que ir em busca dos 3 pontos, tá aí, portanto, o Gabi Castro com o comentário do jogo. Atenção para as ofertas Logos. Cabinho 2,5mm Cobra com rolo com 100 metros, R$ 186. Conjunto de tomada Margírios, R$ 7,50. Luminária Slim 36 watts, R$ 24,90. Ofertas para pagamento à vista, enquanto durar o estoque. Na Logos, você fala com o gerente. Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, 3273-3760 Campinas. Visite www.logoscampinas.com.br. 9h27. A bola rola daqui a pouquinho. Lembrando mais uma vez, o nosso WhatsApp já está liberado, hein? 19991869070, 19991869070. O YouTube da CBN, o YouTube Novas, hein? O youtube.com/esportecbn Campinas. Raíssa, um grande abraço, mandando um abração pra todo mundo. Vai Macaquinha. Fabrício também, Marcos, aqui na área também, Fabrício Marcos, né? Mandando um abraço também pro Maurício, abração pra toda a equipe, abraços pra família Ponte Pretana. Grande abraço a todo mundo. Manda pra cá sua mensagem que a gente vai passando aqui no ar, todo mundo pra curtir com a gente e também fazer parte aqui da nossa transmissão. Bola vai rolar, já passo a bola pra ele. Alô, Cabelinha, vai que é contigo. Ponte Preta, Bahia. Legal, Léo Toninho, amigos do futebol da CBN Campinas. Daqui a pouquinho a bola vai rolar para Ponte Preta e Bahia, jogo pela 8ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A Macaca vai em busca de um bom resultado, jogando em Salvador, noite quente, 27 graus, sensação térmica de 28. Lá na Fonte Nova, tá quente pra caramba, os jogadores não vão poder reclamar que tá uma noite fria. Não, está quente, dá para correr à vontade, dá para correr e se entregar bastante à equipe da Macaca. Aliás, a Macaca, o Júlio Nascimento adiantou no programa de hoje, né, às 4 da tarde, que jogaria Matheus Anjos, veio com a confirmação que jogaria Matheus Anjos no ataque da Ponte Preta ali como um falso atacante, e teve inclusive mensagens durante a tarde no programa falando que
Matheus Anjo é um falso meio, imagina como falso atacante, então, como deve ser, né? É a expectativa do torcedor da Ponte Preta, mas nossa expectativa não. A gente espera que ele realmente apresente um bom futebol e que consiga ajudar a Ponte a conquistar uma vitória, né, Gabi? Exatamente, Cabelo. E esse obstáculo, olha como ele é grande, né? A gente recebe o press kit aqui da assessoria de imprensa, aí tá aqui o Artilharia. Luca com 8 gols, Ribamar 3 gols, Fecim 1 gol, Norberto 1 gol. Nenhum dos 4 joga. Fecim tá no banco, não tá, Adri? Tá no banco, pelo menos isso. E hoje vale dizer que é o primeiro jogo como titular do Fraga, Wesley Fraga, o volante aí que ganhou a posição no lugar do suspenso Amaral. O Fraga fez bons jogos no 15 Piracicaba, jogos de destaque no 15 Piracicaba. Se apresentar aquele futebol na Macaca, tenho certeza que ele vai ser destaque também na Ponte, viu, Gabi? Precisa ter mais tranquilidade, né? Nas partidas que ele entrou no Campeonato Brasileiro da Série B, achei ainda muito nervoso, errou muitos passes, mas hoje ganha essa confiança, ganha a titularidade, joga ao lado do Leonaldi, que sabe sair jogando, então isso é importante quando você tem alguém que tem qualidade no passe, que tem essa vontade, é mais fácil para você jogar. Tem o Ramon também que tem um bom toque de bola, então ele joga ao lado de 2 meio-campistas que sabem atuar, isso é bom para o Fraga. 991869070 é o nosso WhatsApp, 19 é o DDD, para você mandar aquele recado, mandar aquela mensagem bem bacana, interagir com a gente durante toda a transmissão. Vai mandando seu recado aí, vai dando seu palpite aí, quanto você acha que vai ser o jogo, quanto você acha que a Ponte vai marcar, se a Ponte vai ganhar, se a Ponte vai perder. Você, torcedor do Bahia também, participe conosco, venha interagir com a gente através do nosso WhatsApp, o 991869070, também através do YouTube. Você pode mandar aquele recadão bem legal no nosso YouTube, Esporte CBN Campinas. Vai lá, manda seu recado, participe, inscreva-se no canal. Apita o árbitro! Bola tá rolando aqui na CBN Campinas. Ponte Preta, Bahia. Futebol, vamos CBN. A Ponte chegava lá pelo lado esquerdo, a bola foi para fora, arremesso manual para a equipe do Bahia, já cobrado pela primeira vez, mais uma arremesso manual, subiu de cabeça ali o Jean Carlos, botou a bola para fora, arremesso manual, mais uma vez para a equipe do Bahia, lá pela direita, e eu agradeci muito quando eu vi o Bahia entrando em campo. Eu esperava aquela camisa listrada do Bahia, que não dá para ver o número, mas nem se tiver do lado do jogador. Não, veio de camisa branca, número vermelho nas costas, calções azuis, meias vermelhas, é o tricolor baiano em campo, vem para o campo de ataque, carrega a bola ali pelo lado esquerdo, chega a marcação do Bernardo, que chegava ali para cima, a bola foi para fora, arremesso manual, que favorece a equipe do Bahia no campo de ataque ali pela esquerda. Vamos chegando no primeiro minuto de bola rolando desse primeiro tempo, 0-0 o placar do jogo, você acompanhando aqui na CBN Campinas. Bola ali do lado direito defensivo da Ponte Preta. Na verdade, deu impedimento no ataque, é isso, né, Adriano Almeida? Exatamente. Impedimento marcado do ataque do Bahia e agora o zagueiro Fabrício, capitão da Ponte, já cobrou. Mas a cobrança sobe a zaga do Bahia para fazer o quarto, ela sobra pela intermediária por ali. Quem chega na bola faz o domínio, sai tocando, e Chaporã já recebe lá do lado esquerdo, puxa pelo meio, brecou, olhou, fez a abertura, devolveu. O Jean Carlos se apresenta no campo de ataque, faz o break mais uma vez, vem carregando a bola ali pelo meio, a equipe da Ponte Preta. Carrega agora a rente, lateral do campo, a marcação mais forte ali do Marco Antônio, a Ponte vem pelo meio, perde a bola, recuperou o Varley, vem com ela para o campo de ataque, botou velocidade, invadiu a área, bateu, espalma, Kaique França! Com 1 minuto de jogo, o Kaique França já faz uma defesaça para salvar a Macaca. Adriana. Mas que falha bizarra do Echaporã. Foi tentar sair ali pelo lado esquerdo, tava quase no meio campo, um pouco para frente no ataque, tentando evoluir. Perdeu a bola de maneira bizonha. E aí o contra-ataque para o Varley estava armadinho, a defesa ponte-pretana até tentou se recompor, mas ele conseguiu queimar para o gol e mais um ótimo trabalho do Kaique França que garantiu 0-0. E a Ponte sai jogando errado mais uma vez, o lançamento feito ali em direção à grande área forte. Kaique França fica com ela, faz o domínio para sair jogando para a equipe da Macaca. Só 2 minutos deste primeiro tempo, 0-0 o placar do jogo. Vai mandando seu recado aí no 991869070, 991869070, 19 é o nosso DDD, participe com a gente. 2,5 o primeiro tempo, sai trabalhando a equipe da Ponte Preta com Bernardo ali pela direita. Faz o break, gira o corpo, era o Thiagão que estava saindo com ela, agora sim Bernardo recebe do lado direito, renta na lateral do campo, dá um tapa na bola, Leonaldi tenta o domínio, não consegue, recuperação de bola da equipe do Bahia, sai trabalhando ali pela esquerda, Luiz Henrique, dá um tapa na bola, Ponte Preta aperta a marcação, bola para fora, arremesso manual, que favorece a equipe do tricolor baiano ali pelo lado esquerdo. O Bahia chegou num erro,
como disse a Adriana, né? Bizonho, né, Gabi Castro? Não pode errar desse jeito. A gente sabe da força do Bahia que tem jogando na Fonte Nova e errar desse jeito é para facilitar pro Bahia, não é? Acabou cochilando ali o Ramon no meio campo e aí é evidente que o Hélio dos Anjos pediu para a Ponte não ficar tão recuada. E quando tem a perda da bola, a equipe estava sem o seu sistema defensivo. Por isso que o Varley caminhou todo o campo ofensivo e o Kaique França já fez a primeira grande defesa. E a Bahia chegava novamente ali pelo lado direito. Último toque do jogador do Bahia. Bola para fora, só tiro de meta que favorece a Macaca. 3,5 desse primeiro tempo. Sai trabalhando mais uma vez o Thiago Oliveira com ela. O Thiagão dá um tapa na bola. Busca o Leonardo e passou errado. Rezende recupera ali pelo lado esquerdo. Já faz de domínio. Levanta a cabeça e recua no campo defensivo para começar de novo ali com o Luiz Otávio. Zagueirão domina, perna direita, inverte a jogada. Lá do lado direito pro Douglas Borel. Domina Borel, coloca no gramado, carrega ali, vem costurando na intermediária. Dá um tapa na bola pelo círculo central do gramado. Mais uma vez com o Luiz Otávio. Faz o lançamento pela esquerda. Quem domina foi o Rildo. Toca mais atrás, trabalha a chegada com o Luiz Henrique. Ele vai pra tabela, só sai de um lado, de outro. O Rildo tenta a finta, chega por baixo. Bernardo. Mas o quarto bota a bola pra fora. Arremesso manual pra equipe do Bahia. Lado esquerdo. Vai se ajeitando ali mais uma vez o Luiz Henrique. Já faz a cobrança na devolução. Bola pra fora. De graça pra ponta. Arremesso manual que favorece a Macaca no campo defensivo. 4 minutos deste primeiro tempo, 0-0 o placar do jogo. Olha você que está acompanhando em 99 no FM, você que está acompanhando através do aplicativo da CBN Campinas, através do portal CBN Campinas, todas as nossas plataformas na transmissão, claro, conheça o novo canal de esportes da CBN Campinas, Esporte CBN Campinas no YouTube. Vá até lá, inscreva-se no canal, já aproveite, selecione lá o sininho, clique em todas para você receber as notificações, tudo que há de esportes, você vai acompanhar através do Esporte CBN Campinas, lá no YouTube, é o novo canal de esporte da CBN. Vem para o campo de ataque mais uma vez o Bahia, ali pelo lado esquerdo da voz, gingou de um lado, de outro, recua, tocou mais atrás, Luiz Henrique faz o domínio, tem marcação para cima dele, vai recuando, começa de novo com o outro Luiz, que é o Otávio, lá no sistema defensivo, faz o domínio, dá um tapa na bola pro Inácio, lado direito, olha a marcação da Macaca, na saída de bola, apertou ali a chegada de Chaporã para cima do zagueiro do Bahia, a bola chegou pelo lado esquerdo, a Ponte apertou, o Bahia errou, deu arremesso de graça para a equipe da Ponte Preta ali pela direita, e o Danilo Gomes tem pressa, pede pressa na cobrança do arremesso manual. Ali o Leonardo deixou, o Bernardo foi caminhando lentamente até chegar bem no ritmo da Bahia. Adriana. A Ponte aí, a hora que parece que vai acelerar o jogo, aí calma, tudo bem que o empate não é um resultado ruim, mas temos só 5 minutos até agora, né? Pois é. E a bola saiu ali, arremesso pra Ponte, hein? A bola saiu, arremesso manual pra Macaca lá pela esquerda. E o Danilo Gomes pedindo pressa, né, Gabi Castro? O atacante da Ponte. Vamos, gente, vamos, a defesa tá aberta, vamos. Aí o Bernardo foi caminhando lentamente. Essa velocidade tem um pouquinho mais ágil, né? Precisa acontecer para pegar a zaga do Bahia fora de posição, né? Então tem que saber a hora de acelerar o jogo e a hora de diminuir o ritmo. Mas a Ponte nos 6 primeiros minutos tem uma boa postura, mas está errando muitos passes, né? Então os velhos problemas estão acontecendo, mas essa saída de bola do Bahia é evidente que o Hélio dos Anjos pediu para pressionar. Então a Ponte fica com 5, 6 jogadores no seu campo de ataque, não fica tão recuado. Toca a bola a equipe da Macaca na saída, vem ali pela intermediária, sai trabalhando por ali, quem chega é o Fraga, faz o domínio, cai no gramado, pede falta, o árbitro diz que não, bola foi para fora, arremessa para o Bahia. Tem pressa na cobrança lá pela direita, chegou ali rapidamente para fazer a cobrança o Varley, deixou mais atrás, quem chega é o Douglas Borel, faz o arremesso, recua no campo defensivo com o Inácio. Toca na bola ali pelo lado esquerdo com o Luiz Otávio, já faz o domínio no círculo central do gramado, devolve no Inácio, lado direito, marcação Ponte Pretana, apertou, roubou a bola, Macaca, vem Echaporã, bola enfiada, lá pelo lado esquerdo chegava Ramon, quando ele deu um tapa pro Echaporã, a bola saiu muito forte, foi para fora, essa manual que favorece a equipe do Bahia, deu a falta antes, deu a falta em cima do jogador da Macaca, Adriana. Uma falta do Luiz Otávio para cima do Echaporã. O juiz estava ligado no lance, apitou, marcou, vai cobrar o Fabrício. Já fez a cobrança curtinha ali com o Matheus Anjos, ele faz o domínio, escapa da marcação, tenta demais a bola, quem chega por baixo é o Douglas Borel. Dão bicando, a bola subiu, desceu, caiu no círculo central do gramado, Thiagão de cabeça, escora, mantém a Ponte Preta no campo de ataque, só que o Bahia aperta, recuperou a bola, já bota na ponta direita para a chegada no campo de ataque.
Por baixo chega a marcação Ponte Pretana, bota pra fora a bola, arremesso manual pro Bahia. Lá do lado direito, o Bahia tem o arremesso manual, vai todo mundo ali pra frente da grande área, na chegada mais uma vez do Marco Antônio lá pela direita, já faz a cobrança o Bahia, que começa tudo de novo no campo defensivo. Tava lá perto do escanteio, faz a cobrança do manual para começar de novo no sistema defensivo. Lançamento feito lá pela direita mais uma vez, o Borel vem pro campo de ataque, bola enfiada na grande área, fez o desvio. O toque para trás ali do Fabrício, quem chega na bola para fazer a defesa é o Kaique França, bota a ordem na casa da macaca ali, Adriana Almeida. Um toque sem intenção do Fabrício para trás, e aí o Kaique França entendeu que poderia agarrar essa bola, fez sem problema algum e já repôs. A Ponte tenta vir para o ataque. E a gente percebe, Gabi Castro, estamos com 8 minutos, que o Bahia comete muitas faltas, né? Isso pode até beneficiar a Ponte, hein? As duas equipes são muito faltosas no Campeonato Brasileiro da Série B, então o árbitro precisa ficar de olho. E o Matheus Anjos, ele não acaba fazendo ali de centroavante, de falso 9, tá vindo buscar o jogo como um armador, então uma função interessante. Vai sobrecarregar, né, o Matheus Anjos, já que não tem este homem à frente, então ele precisa vir do campo de defesa até o campo de ataque. Tem que ter gás. Tem que estar com o botijão cheio. Trabalha a bola na saída, equipe do Bahia, mais uma vez ali com o Luiz Otávio. Já faz a ligação direta na ponta canhota. Lançamento muito forte. Quem chegava era o Luiz Henrique. O lateral estava de ala lá na ponta esquerda, Adriana. O Bahia também não consegue organizar boas jogadas no ataque. Mas falando um pouco dos problemas da Ponte, ao longo dessas semanas, desde o derby, na verdade, o time vem apresentando muitos problemas no departamento médico, né? No derby, o lateral esquerdo Arthur já ficou de fora, ou seja, já é o terceiro jogo sem o lateral esquerdo titular da Ponte. Depois, a partir do derby... Olha, o Bahia chegou na grande área, batida pra fora do gol! Ali no meio da área, chegava mais uma vez por ali o Rildo. Na frente do Kaique França, bateu de primeira ali. Já logo na entrada, um passo para dentro da grande área, a bola subiu em linha de fundo, só tiro de meta para a equipe da Macaca completa, Adriana. E os dois zagueiros da Ponte, só como detalhe ali, ficaram batendo cabeça, correndo atrás da bola, ao invés de marcar os atacantes do Bahia, pelo menos o Rildo finalizou mal. Mas só completando, então, após o derby, os problemas foram do Luca e do Fábio Sanches, e agora, na última partida, outro problema por lesão, o Norberto, lateral direito, ou seja, a Ponte está sem seus dois laterais considerados titulares, um zagueiro e o principal atacante, principal artilheiro, principal jogador do time, que é o Luca. 4 problemas, o técnico Hélio dos Anjos teve uma semana inteira para tentar recuperar esses jogadores do departamento médico, não se recuperaram, mas a impressão, inclusive passada por Júlio Nascimento, é que a Ponte Preta está tentando preservar ao máximo esses jogadores para eles poderem, pelo menos, um ou dois deles voltarem para o jogo contra a Chapecoense na próxima terça-feira em casa, que é o campeonato da Ponte. A Ponte deve ter a Chapecoense como um adversário direto ali na luta para se manter na Série B do Brasileiro. Tem uma falta que favorece o Bahia ali pela esquerda, em cima do Rio, do lado esquerdo do campo de ataque, pertinho da lateral do gramado ali. A falta cometida pelo Bernardo, 11 minutos. Vamos girar? Enquanto a bola está parada, girando o tempo e placar do jogo aqui no futebol da CB de Campinas. Passamos de 11 minutos de bola rolando, primeiro tempo de jogo. Arena Fonte Nova. O placar está assim, ó. Ponte Preta. 0 para Macaca. Bahia. Também 0 para a equipe do Bahia. Central da bola, Léo Tonin segura aí. Falta cobrada, levantamento na grande área, passa por todo mundo, bate e rebate para fora do gol. Último toque do jogador do Bahia, a bola foi pra fora, tem jogador reclamando de um puxão de camisa lá no meio da área, a bola foi pra fora, é tiro de meta que favorece a equipe da Macaca, Adriana Almeida. Eu não vi puxão de camisa, o que eu vi foi na verdade teve sim um puxão de camisa do Bernardo pra cima é o Rildo ali, não é? Que fechava. E se o VAR for acionado, ele deve estar esperando, porque o Kaique França agora também sente um problema ali na perna esquerda. O jogo parado, deve vir VAR, e se vier VAR, vai ser pênalti pro Bahia. Eu gostaria até de ver o lance novamente, mas eu acho que a bola, quando ele puxa, a bola já está fora do campo. E o jogador do Bahia, ele puxa o Bernardo também. Então acho que se o VAR analisar o puxão do lateral direito da Ponte, ele é um pouco maior, mas o jogador do Bahia, ele tá procurando este contato do jogador da Ponte também. Então acho que eu vejo como um lance dentro da área ali, um lance de jogo,
Agora, uma falha de marcação, né? Porque tinham 3 jogadores do Bahia e apenas o Bernardo, lateral direito da Ponte, na segunda trave. Então, esse é um problema que o técnico Hélio dos Anjos precisa corrigir na bola parada. Se não for fazer a marcação individual, se for fazer por zona, tem um problema nesta segunda trave. Pois é, estamos vendo a repetição mais uma vez? Não estava fora não. A bola não estava fora não. Então se o VAR olhar lá, aí a gente vai ficar dependendo do senhor Patrício Wallace Correia Maia, o carioca, para ver o que ele vai achar do lance ali dentro da área. Conferindo, 13 minutos de bola rolando 0-0, placar do jogo da Fonte Nova, central da bola, Léo Tonin, diz aí, Léo. Exatamente, jogo finalizado agora de pouco, hein? O Brusque venceu o Tombense por 1-0, o jogo finalizado ontem também, Náutico 1, CSA 1, Guarani 0, Vasco também 0. Já temos ouvintes aqui no nosso WhatsApp, 19991869070. Alô, Andrezão, André Baldim, Vila Padre Anchieta. Temos que dar tempo para o Hélio dos Anjos, acabou pegando um time sem moral, está montando um time com o que tem. Vamos, Ponte Preta, um abração, não só o André, mas toda a galera também do Vila Padre Anchieta. Ponte no ataque, tem a revista manual cobrado, sobe a zaga do Bahia para fazer o corte, a bola volta lá com o Jean Carlos de cabeça, joga para a grande área, responde mais uma vez ali pelo meio, Luiz Otávio, no bate e rebate, a espirrada de bola, saída rápida do Bahia, vem com o Rildo pro campo de ataque, tem marcação para cima dele, protegeu, gingou, escapou na frente do Bernardo, entrou na área, preparou, bateu o Cruzeiro, rasteiro, para fora do gol! A chegada do Tiagão para fazer o quarto e botou para fora, é só escanteio que favorece a equipe do Bahia ali pelo lado esquerdo, hein, Adriana? O Thiago Oliveira estava na cobertura porque o Bernardo perdeu na corrida em 2 oportunidades ali para o Rildo, que realmente é muito rápido e domina bem ali aquele lado esquerdo do setor ofensivo baiano. Escanteio para o Bahia. Rildo na bola. 14 minutos e meio deste primeiro tempo, 0-0 é o placar do jogo. Rildo na cobrança do escanteio, o primeiro do jogo. Tá lá o Rildo de perna direita para o levantamento, todo mundo lá dentro da grande área. Autoriza o árbitro, Rildo na bola, perna direita, levantamento, segundo pau, Kaique França passou lotado. Gol! Kaique França passou lotado, saiu mal do gol, goleiro da Macaca, o Davó aproveitou, jogou pro fundo do gol, eram jogados 15 minutos de bola deste primeiro tempo, na cobrança do primeiro escanteio do jogo, Davó, Bahia! De cabeça, bota no fundo do gol, o Bahia sai na frente, pro Bahia, Ponte Preta, nada pra Macaca, Adriano Almeida. O Rildo colocou a bola lá no segundo pau e como você bem disse, o Kaique França ficou vendido, nem borboleta conseguiu caçar por ali. Saiu só com um braço esticado, o esquerdo, não alcançou e aí o gol ficou bem livre. Com pouca marcação, o Davó, revelado em Campinas, revelado pelo Guarani, abre o placar para o Bahia, 1-0 na Fonte Nova. O Bahia tá ganhando 1-0, o Bahia tá na frente da Macaca. Gabi Castro, que falha do Kaique França, Gabriel. De 2 jogadores que eu chamei a atenção antes da partida começar, né? Do Rildo, que finaliza bastante, cobrou o escanteio, e o Davó, que era um jogador muito perigoso e estava na segunda trave, que a gente já tinha chamado a atenção também em bola aérea dessa segunda trave. Erro maior do Kaique França, mas um erro também do Jean Carlos, porque o Davó sobe nas costas do lateral esquerdo Ponte Pretano para abrir o marcador. 1-0 Bahia, de uma Ponte Preta que ainda não finalizou, então problema de criatividade segue por enquanto. Tem escanteio para Macaca, ali pela direita, a Ponte vai já para o campo de ataque, tem escanteio, favorece a Macaca, vai se ajeitando para fazer a cobrança, vai bola para a grande área, quem sabe, torcedor da Ponte. Inclusive daquele canto do campo ali, parece meio escuro o campo da Fonte Nova ali, né? Parece que tá escuro ali. Escanteio cobrado, levantamento lá no segundo pau, desvio de cabeça. Danilo Fernandes faz a defesa, bota a ordem da casa baiana, Adriano Almeida. A bola foi na cabeça do Leonaldi, que desequilibrou um pouco, estava longe do gol, sem muitas dificuldades, e Danilo Fernandes pegou e já repôs a bola. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. No mês das mães da Companhia Atlética, você presenteia quem você mais ama com saúde e bem-estar. Na Mais
completa estrutura fitness do Brasil. Acesse ciatletica.com.br. 991869070, não mandou seu zap ainda? Manda seu recado aí, 991869070, 19 é o DDD. Também pelo YouTube você pode mandar sua mensagem, tá? Você que tá no YouTube aí. Aliás, é o novo canal do YouTube do Esporte da CBN Campinas. Esporte CBN Campinas. Acesse lá, Esporte CBN Campinas. Inscreva-se, acione o sininho. Clique em todas. Você vai receber a notificação sempre que a gente terá uma transmissão ou alguma postagem no nosso canal de esporte da CBN Campinas. Vai lá, Esporte CBN Campinas. Vai acabar a equipe da Macaca. O Thiagão sai jogando em perto da canhota, joga errado. Deu de graça a saída de bola no bate e rebate. Bola voltou na zaga da Ponte Preta. Ali com o Fabrício, na perna da canhota. Despacha para o campo de ataque. Lançamento feito à frente. Inácio por baixo, corta. O Echaporã ia se ajeitando lá pela esquerda e ia sair nas costas da zaga do Bahia, hein, Adriana? O Inácio estava esperto, porque se ele deixa essa bola quicar, ela ia estar açucarada no pé do Echaporã só para ele tocar na saída do goleiro. Não foi o que aconteceu, mas também a arbitragem já estava assinalando um impedimento. 18 minutos e 20 deste primeiro tempo, 1-0, o Bahia está ganhando. Bola recuada lá com o Danilo Fernandes para começar de novo no meio da grande área. Ele perto da direita, despacha para o campo de ataque, lançamento feito para ninguém, direto para fora, só manual para Ponte. 18 minutos e meio. Gabi, você falou que o problema da Ponte continua, a falta de finalização da Macaca, né? Mas a Ponte não consegue chegar nem com a bola à frente da grande área, não é nem a parte da finalização, não consegue aquele trabalho de armação do meio campo para chegar na frente pelo menos. O meio-campo do Bahia prevalece, né? Porque a Ponte tem um problema na saída de bola. Ela insiste em sair jogando e ela tem muitos erros de passe. Então a criatividade fica comprometida porque essa bola não consegue chegar até o meio-campo. Ela não poucas bolas para o Ramon e também para o Matheus Anjos. Então muitos erros de passe da Ponte, saída de bola. Ela tem muito problema para poder chegar ao campo de ataque. E quando chega também, fica um time muito espaçado, então fica o Danilo numa ponta, Echaporã na outra ponta, Matheus Anjos tentando chegar, precisa agrupar mais essa equipe para poder assustar o Bahia e tentar equilibrar a partida. O Bahia aperta a marcação na roubada de bola, já vem saída de bola rápida do Bahia, vem para o campo de ataque mais uma vez, jogava ali com o Varley, caiu no gramado, pede falta, ficou caído lá o jogador baiano. O Bahia vem para o ataque, toca a bola, mais uma vez, tenta a tabela, chegava por baixo ali. O Davó estava na participação ali do lance, mas no bate e rebate a bola vai chegando lá com o Kaique França, que bota a ordem na casa da equipe da Ponte Preta. Tem jogador caído, tá com a mão na coxa ali, não sei não, hein. Acho que, olha lá, pelo gesto, acho que não vai dar mais pro jogador do Bahia ali, com problema muscular, viu, Adriana? Já balançou a cabeça com um sinal de não, e é aquilo, né? Na verdade foi um carrinho. Marco Antônio. O Marco Antônio. Um carrinho do jogador da Ponte Preta, que acabou aí dando, me parece, um estiramento na parte interna da coxa do Marco Antônio, camisa 7 do Bahia. Agora, Cabela, vocês falavam aí dos problemas ofensivos da Ponte Preta, o técnico Hélio dos Anjos também reclamou muito sobre isso no último jogo, na derrota da Ponte para o Novo Horizontino. A Ponte que só fez 3 gols até agora na Série B, é o pior ataque, e 3 gols, um na vitória contra o CRB por 1-0 e outros 2 na vitória contra o Brusque. 20 jogos nessa temporada, só 12 gols marcados, então são números muito aquém aí para um time que quer pelo menos se manter na Série B. Pois é, um número expressivo de quase meio gol por jogo. 21 minutos, vamos girar, tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. 21, conferindo 21 minutos, primeiro tempo de jogo. Arena Fonte Nova, Série B, 8ª rodada, Campeonato Brasileiro, placar CBN está assim, ó. Ponte Preta. Ponte Preta 0. Bahia. O Bahia vem pro ataque, pintou lançamento para grande área, o quarto feito para fora, escanteio pro Bahia. O Bahia tem um, Davó marcou a 15 deste primeiro tempo. Central da bola, Léo Torim. Mais placares, viu, Cabela? O Vila Nova acabou empatando com a Chape, quinta-feira por 0-0, mesmo o placar de Grêmio e Criciúma. Seguindo aqui, recebendo as mensagens do ouvinte, boa noite, não torço pra ninguém, mas tô ouvindo vocês aqui da Radiosnet, frio tremendo aqui em Goiás. Manda um gol pra mim, um abraço, Valmir Santos, professor Jamil, lá de Goiânia. Um grande abraço a toda a galera de Goiânia. Escanteio cobrando, levantamento na grande área, o desvio de cabeça pra fora do gol! Subiu de cabeça ali pelo meio.
Mais uma vez ali para fazer o cabeceio, quem chegava ali no meio era o zagueirão, né, que tava ali para fazer o cabeceio. Oi? Rezende tava lá para fazer o cabeceio do meio do bolo ali, a bola foi para fora. Toca na trave e vai pra fora, Adriana Mendes. Subiu mais alto do que todo mundo, já foi pelo alto o primeiro gol do Bahia. E o Bahia assustou novamente, o Kaique França até estava na bola, mas não precisou trabalhar. Bateu no travessão, saiu e a Ponte tenta vir para o ataque. Chegava ali pelo meio, tentava fazer o domínio o Ramon. Ela caiu ali, ele caiu junto, a falta anotada, já cobrada pela equipe da Macaca. Leonaldi sai jogando com a Ponte, ali pelo lado direito do campo, já atravessando a linha divisória do gramado, dá um tapa na bola, bota na frente pro Matheus Anjos. Rapidamente faz a ligação do lado direito com o Danilo. O Danilo carrega a linha de fundo, tentou o cruzamento, bateu em cima do Luiz Henrique, a bola foi para fora, arremesso manual para Macaca no campo de ataque ali pela direita. Vamos chegando a 23 minutos deste primeiro tempo, arremesso manual cobrado, Matheus Anjos recebe pertinho da linha de fundo, tenta a finta, perde a bola. Quem recupera Luiz Henrique, dá um bicão na bola no meio do caminho, o Thiagão faz o quarto, bota para fora, manual pro Bahia. 23, Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Laboratório Seibin, referência na realização de exames laboratoriais de análises clínicas em Campinas e região. Seibin, seus exames em boas mãos. Arremesso manual cobrado, sobe de cabeça ali pelo meio para fazer o corte. O Fraga bota para fora, manual mais uma vez para a equipe do Bahia, lado esquerdo. Já está pertinho ali do meio campo para fazer a cobrança com as mãos a equipe do Bahia. 23,5 deste primeiro tempo. Vai se ajeitando mais uma vez o Luiz Henrique, faz a cobrança, joga para o campo de ataque. Sobe Bernardo de cabeça, escora, bota a bola para fora. Mais uma vez é outro manual para o Bahia. O primeiro manual do Bahia foi lá perto do escanteio no campo defensivo do Bahia. O segundo já foi perto do meio campo. Esse terceiro já está na direção da intermediária, lá no ataque. De arremesso em arremesso, o Bahia vai chegando. Ali pro lado esquerdo, Luiz Henrique faz a cobrança, o Fraga passou lotado. A bola sobrou com o Davó, fez uma graça, tocou do lado, tentou a finta. O Rildo por ali. Quando ele tentou a finta, recebeu a falta. Na verdade, o árbitro estava dando a vantagem. Aí ele voltou atrás, a falta em cima do Davó. Ali pelo lado esquerdo é falta pro Bahia, Adriana. O Fraga abriu os braços, mas pegou por baixo, né? Não adianta você jogar com os braços abertos e dar um pontapézinho, aquele chutinho para desestabilizar o jogador. Foi o que ele fez para cima do Varley. Agora o Bahia tem uma falta ali pelo lado esquerdo, vai vir bola para a área da Macaca. Todo mundo lá na área. É falta que favorece a equipe do Bahia. 24-40, falta cobrada, levantamento na área. Kaique França tem um soco na bola, tira o perigo. Tenta sair jogando o Leonaldi. Conseguiu fazer o domínio, faz o domínio, carrega a bola para o campo de ataque. Vem por baixo, Luiz Henrique. Já recupera a bola para o Bahia, já fez o tapa na bola. Lado esquerdo, Varley com ela. Toca na bola, tenta o passe com o Rildo. Por baixo chega a marcação do Bernardo, faz o desvio, bota para fora, é manual para o Bahia. Ali pelo lado esquerdo do campo de ataque, o Bahia vai chegando, vai apertando. Daqui a pouquinho quero ouvir do Gabi Cas, depois desse lance de ataque do Bahia, porque a Ponte não chega mais, a Ponte não consegue chegar mais, só dá Bahia. Vem pro ataque, chega rasgando por baixo o Bernardo. Dá um bico na bola, sobe lá no 15º andar, que chega ali pelo meio mais uma vez o Inácio. Mantém o Bahia no campo de ataque. Ponte Preta recupera a bola no campo defensivo, sai trabalhando lá pelo lado esquerdo. Gabi Castro. O Bahia alongou meio campo praticamente ali, a Ponte não consegue chegar nem próximo à grande área, Gabi. Antes da partida nós falamos sobre o cenário desfavorável, né? E vai acontecendo aquilo que nós prevíamos, né? O Bahia não é o melhor ataque à toa, não está no G4 à toa, uma equipe muito bem treinada pelo Guto Ferreira, tem velocidade pelos dois lados, com o Rildo e também com o Davó. O Varley ataca bastante também, congestiona o meio-campo. A Ponte com problema de criatividade, com problema na saída de bola, pode tentar através de bola aérea, como no escanteio que tem agora. E para queimar a língua do narrador, que falou que não chega a Ponte, chegou ali o Danilo Gomes, fez a defesa o Danilo Fernandes, a bola foi para fora, escanteio, cobrado, levantamento na área, sobe a zaga do Bahia para fazer o corte. Bola sobra ali pela intermediária, que chega a dar um bico na bola na contramão. Era o Chaporã que estava por ali para fazer esse serviço aí, Adriana? Era ele mesmo. Ele e aí tava na linha da grande tudo, área. né? Exatamente, a Ponte com o ataque todo formado e aí agora acabou o ataque da Ponte. Pois é, agora o Bahia se fechou ali, deixou o jogador da Ponte em impedimento para o Bahia cobrar no sistema defensivo. 26 minutos e 40 deste primeiro tempo. Bahia está ganhando 1-0. 1-0, Bahia está na frente, sai jogando lá com o Borel pela direita. Faz o domínio, faz a finta para cima do Ramon. Gingou de um lado e de outro. Ramon botou o corpo à frente e recupera a bola para a equipe da Ponte. Vem carregando o lado esquerdo, foi puxado, é falta.
É falta que favorece a equipe da Macaca lá pela esquerda e vai pintar o primeiro cartão do jogo, Adriano Almeida. Primeiro cartão pro time do Bahia. Cartão amarelo pro Douglas Borel, lateral direito, pela falta, perdeu a bola, na limpa, na boa, o Ramon tomou. E aí o Douglas Borel, ao invés de dar o contra-ataque pra Ponte, recebeu o cartão amarelo, deve vir bola pra área do Bahia. E tá bravo ali o Hélio dos Anjos na lateral do campo ali, hein? Tomar cuidado pra não infartar aí, viu, Hélio? Pelo amor de Deus, Mas hein? tem razão pra tá bravo, viu, Cabelo? Eu também acho. Falta que favorece a Macaca, é lá pelo lado esquerdo, tá ali o Matheus Anjos na cobrança, levantamento da grande área, sobe, Borel de cabeça para fazer o corte, a bola volta no Matheus Anjos, dá um tapa da bola pro Chaporã, lá do lado esquerdo ele faz domínio, carregou, puxou o bico da grande área, pinta o levantamento lá dentro, sobe a zaga do Bahia para fazer o corte mais uma vez, vem a Ponte Preta brigando pela bola, quem chega ali para tentar sair jogando como era o Rildo, girou o corpo, recebeu a falta, o jogo tá parado e vai pintar cartão pro jogador da Macaca também, Adriano Almeida. Cartão amarelo pro Echaporã. Não, é o Ramon. Acabou de ser responsável por um cartão do Bahia, agora ele que é amarelado. Ramon, camisa 40 da Ponte. 1-1 em cartões. 1-0 no placar, o Bahia ganha. Cabela, Oi. só complementando, o Ramon tava pendurado. Desfalca a Ponte no confronto Olha o contra a Chape. Bahia, bola esticada na área, cruzamento rasteiro por baixo, o Fabrício tava lá para fazer o corte. Bahia sobe de cabeça ali na chegada do Borel pela direita, bola para fora, só tiro de meta. E que bola enfiada lá pela direita. Se a bola vem por cima, não sei não a Ponte mais uma vez, viu, Adriana? Mais uma bateção de cabeça do sistema defensivo. O Fabrício, o capitão do time, depois tentou organizar as coisas, conversar com os companheiros. E a Ponte insistindo nessa saída de bola no toquinho. Não consegue passar do meio campo. Ô Gabi, essa saída de bola tem que ter jogador de qualidade para sair tocando a bola. A Ponte tem esse jogador para sair assim? Não tem. O principal jogador é o Ramon, que tá com a bola neste momento, mas ele facilita pro Bahia, porque os jogadores não têm a movimentação necessária para fazer essa saída e o Bahia faz essa marcação, pressão e recupera a bola com facilidade. Bernardo, como ela toca na bola, Ramon recebeu ali pela meia esquerda, bateu de longe, explodiu na zaga, subiu, desceu a bola na área, sobra de bola com a equipe da Macaca, Matheus Anjos como ela domina, demorou demais para girar o corpo, quando girou o marcador estava em cima, bola para fora, escanteio. Escanteio é para Macaca, é pelo lado direito, Adriana. O Matheus Anjos tentou um drible para cima da defesa do Bahia e aí acabou ganhando um escanteio, ficou no lucro ali porque já não sabia mais o que fazer com a bola dentro da grande área do time adversário. Escanteio para Macaca, Danilo Gomes na cobrança. Quinto escanteio do jogo, terceiro para a equipe da Ponte, Danilo na cobrança ali pelo lado direito de perto da canhota para fazer o levantamento, 29,50, pintou o levantamento, segundo pau, sobe a zaga do Bahia. Faz o corte, tira da grande área, joga para fora, é manual que favorece a equipe da Macaca lá do lado esquerdo do campo de ataque. Toque Severo marcando 30 minutos desse primeiro tempo. Tem arremesso lá pela esquerda, quem se ajeita por ali é o Jean Carlos para fazer a cobrança com as mãos. Ele busca de um lado, olha na frente, não tem ninguém, lá atrás tem o Fabrício, livre. É ele quem recebe, toca na bola, Tiagão começa de novo para a equipe da Macaca. Vem pelo círculo central do gramado, atravessa a linha do Visório. O Visório vem para o campo de ataque ali na direita. Olha o Bernardo, tenta a finta por baixo, a marcação para cima dele do Rildo. Chamou para dançar, gingou para lá, para cá. Rildo fica com ela, protege a bola. Se recupera Bernardo, toca na bola, faz o passe errado, Matheus Anjos, sobra com Rezende, Rezende recua lá atrás, com o Inácio para começar de novo para a equipe do Bahia. O Inácio já faz o lançamento, ligação direta no campo de ataque, bola na área. Só acompanha o Tiagão, bola vai para fora, o árbitro dá tiro de meta, a avó fica caído, fica pedindo falta. Fez cara de poucos amigos ali pro árbitro, mas o árbitro sinalizou só tiro de meta, mas mandou esperar o tiro de meta, viu, Adriana? Mandou esperar porque o Thiago Oliveira coloca um braço ali no ombro do Davó. Eu acho que não é o suficiente para derrubar, tanto é que agora o juiz já mandou cobrar o tiro de meta. É aquela disputa também que tem que haver um contato, porque senão o outro jogador vai tomar bola. Vamos girar? Tempo e placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas. 31 minutos e 20, 31 e 20 deste primeiro tempo de bola rolando. Arena Fonte Nova, Série B do Campeonato Brasileiro, 8ª rodada. O placar CBN está assim, ó. Ponte Preta. 0 para Macaca. Bahia. 1 Davó, marcou pro Bahia. Central da bola, Léo Tonin. Com esse resultado aí de vitória, pelo menos momentânea do Bahia, o Bahia sobe para a liderança. Sobe 2 posições, tem aí 16 pontos ganhos e a Ponte acaba caindo uma posição, 13º com 8 pontos ganhos.
Mandando aqui um grande abraço ao Afonso lá de Minas, hein? Sou Afonso, tô aqui nas Minas Gerais, capital mineira, ouvindo vocês. Sou atleticano, por isso tô torcendo pro Bahia tomar a liderança do Cruzeiro. O Cruzeiro não vai subir. Manda um abraço pra mim, um grande abraço pra toda a galera de Minas. Futebol Globo CBN. 32 minutos, é um primeiro tempo de bola rolando, você acompanhando aqui na CBN Campinas. Olha o Bahia, lançamento feito forte demais, linha de fundo, só tiro de meta para a equipe do Macaca. Você acompanhando em 99,1 FM, também no aplicativo da CBN Campinas. Não tem ainda? Baixa o aplicativo da CBN Campinas aí. Vai lá na lojinha do seu smartphone e faça o download do aplicativo, do app da CBN Campinas. Também no portal CBN Campinas você acompanha a transmissão. São todas as plataformas acompanhando aqui o jogo entre Bahia e Ponte Preta, 1-0 para o Bahia. E claro, no YouTube, o novo canal do esporte da CBN Campinas, Esporte CBN Campinas, para você acessar, se inscrever, também clicar no sininho para receber notificações, tudo isso, além, é claro, de você interagir com a gente. E claro, curta a nossa transmissão, dê um like, vem com a gente nesta noite de sexta. Sextou com futebol na CBN Campinas. Matheus Anjos recebe lá direito, protege a bola, toma o tranco, recebe falta, o jogo tá parado, é falta para Macaca, Adriano Almeida. Falta pelo lado direito, Matheus Anjos não consegue organizar muitas jogadas, mas vez ou outra ganha um escanteio aqui, uma falta ali, agora foi o que aconteceu. O jogador do Bahia fez o calço, o Rezende veio com tudo para cima e não foi bola alçada. A Ponte volta a bola para começar a jogada lá no meio campo. 33 minutos e meio, o primeiro tempo vem para o campo de ataque, a equipe da Macaca lá no direito. Quem recebe por ali faz o domínio, é o Fraga. Já domina, coloca no gramado, marcação encosta, ele faz a finta, rola a bola de volta ali pela meia. Mais uma vez com o Matheus Anjos, vai organizando, ou tentando pelo menos, ali no campo de ataque da Macaca. Botou pro Danilo Gomes, protegeu, puxou pelo meio, só que na contramão. Breca, gira o corpo, escapa bem na marcação. Tem o Bernardo lá direito, ele prefere o toque na área. Matheus Anjos recebeu, bateu, perna canhota, explodiu no zagueiro. O Danilo Gomes estava ali esperando o passe, que estava de frente pro lance, ficou pé da vida com o Matheus Anjos. E aí ele fica reclamando ali, alguém tá conversando com ele fora do campo, viu, Adriana? Tá reclamando também, acredito que é a reposição de bola, mas Matheus Anjos não acerta uma. Olha, me leva a crer, me custa crer que o Fecim tá tão mal assim, viu? Você viu ele contra o Novo Horizontino? Escanteio, quarto para Ponte, pinta o levantamento da grande área lá no segundo pau, sobe a zaga do Bahia. Para fazer o quarto tiro, perigo do meio da grande área, sobra de bola. De novo, o Echaporã de novo, lá do campo de ataque, recua com o Kaique França para começar para a Ponte. O Kaique França fala, não, é você mesmo, Echaporã. Faz o lançamento lá pela esquerda, sobe a zaga do Bahia para fazer o corte. No bate e rebate ali pelo meio campo, quem vem é o Ramon, toca na bola. Matheus Anjos recebe, domina, protege, a marcação vai para cima dele, devolve. Ramon, lado esquerdo, perna canhota, abriu lá no lado esquerdo com o Echaporã, dominou a bola, sassaricou de um lado, de outro, carregou linha de fundo, jogou no segundo, pau de cabeça, sobra de bola, batida, vai pintar o golaço. Pra fora do gol! Danilo Gomes! Ele dominou, bateu de primeira! Bola passa sobre a meta do Danilo Fernandes, vai pra fora. Seria um golaço da Ponte, Adriano Almeida. O Danilo Gomes está faz tempo perseguindo esse gol com a camisa da Ponte. Agora ele tentou primeiro de cabeça, a bola subiu. Quando caiu, ele pegou de primeira um chutaço de perna esquerda, que se ela vai um pouquinho mais para baixo, realmente seria um golaço. Não deu certo, 1-0 Bahia. Gabi Castro, 35, primeiro tempo, 1-0 Bahia. É o melhor momento da Ponte no jogo, né? Nos últimos 5, 6 minutos ela tem ficado mais com a posse de bola. Neste momento ela tem até mais posse de bola, explorando bastante o lado direito com o Danilo Gomes, que é o lado mais técnico da Ponte, apesar de não ter o Norberto, mas o Bernardo vai tentando ajudar por ali. E o Matheus Anjos vem para fazer essa triangulação. Ponte, através da bola aérea, tem conseguido chegar até a área do Bahia. Escanteio para marcar, que é mais um ali pela direita. É o quinto escanteio do jogo para Ponte. Matheus Anjos na cobrança. Perna direita, levantamento da grande área, subiu de cabeça lá no meio. Era o Fabrício, deu uma testada na bola, só que a bola subiu muito, foi para fora, sem direção, só tiro de meta, Adriana. Ele até aplaudiu o cruzamento, como quem quis dizer que a intenção foi muito boa, mas o Fabrício estava muito bem marcado. Ele que quando sobe em outros momentos por outros times, fez seus golzinhos de cabeça, com a Ponte ainda não. Bola por cima, tiro de meta já cobrado. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo.
Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Bernardo faz a proteção, quem chega para fazer o quarto foi o Fraga, a bola sobra ali pelo meio, com Ramon, ele já dá um tapa na bola, faz a abertura com Danilo Gomes na direita, ponte vem para cima em busca do gol do empate, Danilo Gomes puxa pelo meio, faz a finta, aberto o Ramon lado esquerdo, bola enfiada na área, não consegue o domínio. Chegava ali pelo meio, o Bernardo não conseguiu o domínio, brigou pela bola mais uma vez, não bate e rebate, é falta. É falta pra Ponte, tem cartão no jogo, tem jogador caído ali, é o Danilo Gomes, que recebeu a falta e o cartão pro camisa 5 do Bahia, Adriana. É, o Rezende, segundo cartão para o time do Bahia, agora pro Rezende, por uma falta, um pontapé que ele deu para cima do Danilo Gomes, que tá, pontapé não, um carrinho pela frente, o árbitro tava em cima do lance, não tinha nem como não dar cartão. Danilo vai tentando se levantar ali, falta perigosa para Ponte. 1-0, tá ganhando o Bahia, 37-50 deste primeiro tempo. É falta que favorece a equipe da Macaca ali pela meia direita. Já vai se ajeitando ali a equipe da Ponte Preta. Barreira sendo armada pelo Danilo Fernandes. O árbitro do jogo anotou ali o camisa 5 no cartãozinho amarelo. Cartão para a equipe do Bahia, o segundo jogo para o Bahia. E o Ramon do lado da Ponte Preta que recebeu um cartãozinho também. É falta para a Macaca. Vai levar perigo ali em 38 passados deste primeiro tempo. Ajeitar a barreira ali, Danilo Fernandes ainda, e a gente vai aqui com o Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. No mês das mães da Companhia Atlética, você presenteia quem você mais ama com saúde e bem-estar na mais completa estrutura fitness do Brasil. Acesse ciatletica.com.br. Tem falta, pois não, Gabi? A consciência de atletas da Ponte ali para fazer a cobrança de falta. Mandar um abraço para o Daniel, cinegrafista, tá ouvindo a CBN Campinas, tá atento à sua narração, cara. Opa, um grande abraço. Aumenta o volume, vem comigo, é falta pra Ponte. Fabrício, batida, rasteira, pegou, largou, segura Danilo Fernandes. Um tirambaço, rasteirinho ali, pegou, fez a defesa em 2 tempos, o goleiro do Bahia, Adriana. A batida do Fabrício é sempre essa, batida seca, forte, e dessa vez não foi diferente. Apesar de ter ido quase no meio do gol, deu trabalho para o Danilo Fernandes, porque ela veio cheia de efeito, bateu no peito do goleirão do Bahia, que fez a defesa em 2 tempos. Olha a Ponte, já recupera a bola, vem para o campo de ataque lá pelo lado esquerdo com o Echaporã, toca na bola, Ramon fica com ela, protege bem, marcação vai para cima dele ali do Inácio, ele gira o corpo, rola a bola com o Echaporã, encontrou Matheus Anjos ali pela meia, brecou, rolou mais atrás, chegada, Leonaldo com ela, fez o tapa da bola pro Bernardo, lado direito, passou Leonaldo, recebe na frente, tem marcação em cima dele do Luiz Henrique, foi na linha de fundo, pintou cruzamento na área, sobe a zaga do Bahia para fazer o corte. Bota a bola para fora. Como que o Leonaldo conseguiu fazer esse cruzamento? Na velocidade que ele estava ali, Adriana. Eu achei que a bola tinha saído, Cabelo. Eu também. Não acreditei que ele salvou essa bola, melhor para a Ponte. Arremesso manual para Macaca. Bola jogada para o Danilo Gomes, a batida direto para fora. Tinha jogador do meio da área, ele fica acho que reclamando com ele mesmo ali, pedindo desculpa para todo mundo, que ele bateu direto, desperdiçou uma boa chegada da Ponte ali, Adriana. É, ele mesmo sabe que ele deveria ter cruzado, né, do Echaporã para tentar encontrar os outros jogadores de frente da Ponte Preta. Na ansiedade ali, o Danilo Gomes vai tentando resolver as coisas sozinho, mas sozinho não dá certo não, tiro de meta para o Bahia que vai vencendo. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Laboratório Sabin, referência na realização de exames laboratoriais de análises clínicas em Campinas e região. Sabin, seus exames em boas mãos. O elétrico L dos Anjos ali na lateral do campo, não para um segundo, hein? Ali é um 220 ligado no L dos Anjos ali. Arremesso manual pro Bahia pelo lado esquerdo. Vai chegando o Luiz Henrique na cobrança. Com as mãos ele bota no campo de ataque da avó. Joga ali pelo meio. Sobra de bola com o Rildo. Bateu longe do gol. Caiu lá no Barradão essa, hein? Meu Deus. Vamos girar. Tempo e placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas. 41 minutos de bola rolando. Primeiro tempo de jogo. Arena Fonte Nova, 8ª rodada. Série B do Campeonato Brasileiro. O placar está assim, ó. Ponte Preta 0 para Macaca. Bahia 1 da avó. Marcou a 15 deste primeiro tempo. Central da bola, Léo. Lembrando que amanhã ainda tem Operário e Ituano e domingão tem Cruzeiro e Sampaio Correia. O Fernandão manda aqui uma mensagem falando: sou muito ponte pretano, mas tá difícil de torcer, assistir e acreditar. Time limitado e sem criatividade alguma. É aí o desabafo do torcedor ponte pretano. Futebol Globo CBN. Como que é o nome do torcedor, Léo? Fernando. Fernando faz o seguinte: você torce
e você não assiste, mas você ouve, porque a Macaca vem pra cima, campo de ataque, a batida de fora da área, Danilo Fernandes. Cai para fazer a defesa e bota a ordem da Casa Baiana, Adriano Almeida. Um dos poucos ataques com chute no gol da Ponte Preta. Agora, contra-ataque puxado pelo Danilo Gomes. Ele tinha o Matheus Anjos pela direita e o Echaporã pela esquerda. Achei que poderia ter tocado mais no ponto futuro para pegar o Echaporã numa velocidade e essa bola sair cruzada mais forte. Não foi o que aconteceu. Ponte vai perdendo 1-0. Precisa saber se eles sabem onde é o ponto futuro. Olha a Ponte, aperta de novo a marcação, vem para o campo de ataque, o lançamento feito, vai sair Danilo Fernandes, fica com ela, o goleiro da equipe do Bahia, bota a ordem da casa mais uma vez ali, não tem pressa nenhuma, o Bahia está ganhando 1-0, o Davó, é aquele mesmo, marcou o gol do Bahia a 15 minutos deste primeiro tempo, e o Danilo Fernandes deu um bico na bola, atravessou todo o campo, sobrou lá com o Kaique França, de goleiro a goleiro, está jogando a equipe da Macaca, bota a bola do gramado, Fabrício, rola a bola pela direita com o Thiago Oliveira, Thiagão faz o domínio, levanta a cabeça, ameaça tocar para o Fabrício, mas bota velocidade na saída, quando ele ia engatar a segunda, ele breca, recua com o Kaique França, começa de novo, é aquele toquinho ao redor da grande área da equipe da Ponte Preta, o Fabrício não quer papo não, despacha para o campo de ataque, para o Danilo Gomes, tenta o domínio no peito, desequilibrou, caiu no gramado, agradeceu o presente, o Luiz Henrique, sai jogando com ela, a equipe do Bahia, lado esquerdo, devolve lá atrás, Danilo Fernandes chega por baixo, dá um totozinho ali no Luiz Henrique, o árbitro olhou de longe, mandou seguir o jogo, trabalha a equipe do Bahia, a Ponte aperta a marcação na roubada de bola, já faz a ligação, lá do lado esquerdo, vem com o Echaporã, bota a velocidade, o Ramon passou ao lado dele, Echaporã puxou pelo meio, preparou o chute, marcação em cima dele, demorou para fazer o passe, aperta Matheus Anjos, briga pela bola, é uma briga de foice no escuro ali à frente da grande área. E agora uma falta que favorece a equipe do Bahia, Adriano Almeida. É uma briga total, o Echaporã podia ter tentado tocar essa bola, né? Aí foi juntando marcação do Bahia, ficou difícil realmente. E aí o Leonaldi, para não correr riscos de tomar mais um gol nesse finalzinho de primeiro tempo, optou pela falta. Bahia vai vencendo na Fonte Nova 1-0. Eu tava dando uma olhada no lance, a falta foi do Echaporã, que quando ele perde a bola, ele agarra a perna do jogador do Bahia. O jogador do Bahia vira o corpo, arrasta ele junto. Que coisa. Esse Echaporã já tá jogando, ele só não jogou contra o último jogo da Ponte Preta contra o Novo Horizontino, tava machucado. Ele ficou fora, mas tem sido titular na mão do Hélio dos Anjos, Gabi Castro. Tá com moral ou tá com futebol? Tá com moral, né? Diante do técnico Hélio dos Anjos, até porque quando você olha para o banco de reservas, você vê essa carência de atacante também. Então vai ganhando a oportunidade, ele tem sido elogiado pelo Hélio dos Anjos, é um jogador que tá ganhando pela primeira vez ritmo de jogo. O Hélio tem falado isso nas coletivas, né? Ele nunca jogou 4, 5 jogos nesse ritmo como titular, então tá acreditando, tá apostando no Echaporã, que tem as suas deficiências, mas que tem vontade, que tá lutando e que faz essa saída de bola. Então, pro esquema do Hélio dos Anjos, é um jogador importante. Futebol CB de Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Ponte Preta toca a bola mais uma vez na saída para o campo de ataque, vem com o Bernardo, vem carregando a bola lá direito, ali pertinho da lateral do campo, ele dá um tapa na bola para o Leonardo que protege, marcação encosta, rola a bola com Danilo Gomes, tenta a finta por baixo, a marcação chegou do Rildo, bota a bola para fora, manual, para a equipe da Ponte Preta no campo de ataque ali do lado direito. 45,5, vamos a 47 desse primeiro tempo, arremesso manual cobrado do Leonardo, faz o domínio. Estava tocando no Ponte Pretano por último, ele pede a falta ali do Luiz Henrique, o árbitro diz que não, só manual, e o manual é para a equipe baiana ali pela esquerda. E o Matheus Anjos nesse primeiro tempo, que era para jogar como um falso 9. Ele jogou como um falso 9 ou ele jogou de falso alguma outra coisa, Gabi Castro? Ele teve muita liberdade, né? Então ele começou como esse homem mais centralizado, mas a partir dos 30 minutos ele veio ajudar aqui na armação. Então o Hélio dos Anjos acabou mudando um pouco a característica dele, deixando ele com um poder defensivo maior. Vem o Bahia, lançamento feito lá pela direita, cruzamento, desvio, bola para fora. Último toque do jogador do Macaca, a bola foi para fora, só escanteio, né? Escanteio é lá pela direita, Adriana. Deve ser o último lance de perigo do primeiro tempo, um escanteio, uma bola colocada para fora pelo Fraga, pelo lado direito, no cruzamento.
do Douglas Borel. Bola bateu no volante da Ponte Preta. Escanteio para o Bahia, última oportunidade da primeira etapa. 8º escanteio do jogo, 3º para a equipe do Bahia. Lá pela direita, o Borel na cobrança ali perto da direita, todo mundo no meio da grande área. É bom momento para a equipe do Bahia. Pintou, levantamento no meio, sobe a zaga da Macaca para fazer o corte. Sobra de bola ali na saída, Ponte Pretana, quem briga pela bola ali pelo meio. Na chegada era o Inácio, bola recuada, começa de novo lá atrás com o Luiz Henrique. Recua mais um pouquinho com o Danilo Fernandes. Na meia-lua da grande área, ele faz domínio quando o árbitro apita. Fim de papo, fim de primeiro tempo na Arena Fonte Nova. Ponte Preta 0 para Macaca. Bahia 1 pro Bahia. Davó marcou. Opa, já domino. Vou fazendo passe pro Léo Toninho, chegando com o central da bola. Central da bola. Oferecimento TI9 Sistema de Gestão. Apresentação Léo Toninho. 10 horas e 18 minutos, intervalo de jogo, placar aí de 1-0 para a equipe do Bahia, mais uma vez aí com esse resultado a Ponte caiu uma posição, né? A Ponte agora é 13ª colocada com 8 pontos ganhos e o Bahia assume a liderança, tem 16 pontos ganhos, aí o Bahia subindo 2 posições, mandando um abraço aqui a toda a galera que tá acompanhando. O Andrezão falou que não torce nem para um e nem para outro, o André de Capivari, um grande abraço, Pri, para esse jogador falando. Vamos ouvir o Danilo Gomes. Depois dos 10, 15 minutos para frente, a gente começou a botar a bola no chão e ir pra cima. E é o que acredito que a gente vai fazer no segundo tempo, para buscar um empate aí e depois pensar na vitória. Obrigada, Danilo. Tá aí, então, o Danilo Gomes prometendo que a Ponte vai imprimir um ritmo forte, assim como foi no final do primeiro tempo, pra buscar a vitória. Tá animado o atacante Ponte Pretano, Léo. Deu uma boa melhoradinha aí no final, de qualquer forma, mas a Ponte precisa jogar mais bola do que vem jogando pra conseguir o resultado positivo. Acho que o Davó falando, né? É, o autor do gol, Davó. Saímos com o primeiro gol na frente, mas é foco, atenção, deixar a comemoração pra depois, porque a gente precisa desses 3 pontos. Tá aí, então, o atacante do Bahia, autor do único gol da partida até agora, o Davó. Tá aí, o Davó marcou o gol, ex-Guarani, o Davó, o jovem Davó. A avó ia buscá-lo nos treinos lá no Guarani. E agora marcando um gol diante da Ponte Preta. A Bahia vencendo 1-0 intervalo de jogo. Gabi, rapidinho, só um destaque básico aí. Teve um ponto positivo da Ponte nesse primeiro tempo? A partir dos 30 minutos, a Ponte atacou mais, finalizou aquilo que a gente estava cobrando, teve mais posse de bola, o Bahia diminuiu o ritmo, mas o Bahia jogou mais. Se você analisar os 45 minutos, a equipe do Bahia teve mais oportunidades, o Kaique França fez mais defesas do que o Danilo Fernandes. Tá aí, então, daqui a pouco a gente vê mais aí o que o Gabi pensa sobre o segundo tempo, o que ele viu realmente de uma forma mais explanada aí nesse primeiro tempo. A gente vai para um rápido intervalo, lembrando você, YouTube novo, hein? youtube.com/esportecbn Campinas, e também tem o nosso WhatsApp, o 19991869070. Rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Futebol CBN, aqui tem jogo. Futebol do CBN. Oferecimento Companhia Atlética. No mês das mães, presenteie quem mais você ama com saúde e bem-estar. Barbacoa, muito além da carne. Precisando realizar seus exames laboratoriais? Visite o Laboratório Sabin, www.sabin.com.br. Ponte Preta, Bahia. Você está procurando um ERP para sua indústria, comércio ou empresa prestadora de serviços? O TI9 é um software completo que atende às empresas de pequeno, médio e grande porte nos mais diversos segmentos. Compare com os maiores ERPs do mercado e descubra o melhor custo-benefício. Informações 193794-1200 ou ti9.com.br. TI9 Sistema de Gestão. Conheça, compare e decida pelo melhor. No mês das mães da Companhia Atlética, você presenteia quem você mais ama com saúde e bem-estar na mais completa estrutura fitness do Brasil. A Companhia Atlética conta com o programa de resultados voltado para o seu objetivo, com o apoio dos melhores profissionais. São 2 endereços: Companhia Atlética Galeria Shopping e Companhia Atlética Clube Cultura para sócios e não sócios. Mês das Mães Companhia Atlética. Acesse ciaatletica.com.br. O Laboratório Sabin tem mais de 30 anos de história com excelência e qualidade. Oferecemos mais de 6.000 exames com atendimento na sua casa, no trabalho ou em uma das unidades em Campinas. O Sabin atende diversos convênios: Unimed, Veracruz, Bradesco, Sul América, Amil, Cassi, entre outros. Laboratório Sabin.
referência na realização de exames laboratoriais de análises clínicas em Campinas e região. Seibin, seus exames em boas mãos. Visite www.seibin.com.br. Sábado de Brasileirão na CBN. O Verdão entra em campo para subir na tabela. Juventude, Palmeiras. Às 7 da noite, com Oscar Ulisses e Rafael Prates. Futebol, vamos CBN. E quando a bola parar de rolar, o Central da Bola entra em campo com os destaques da rodada. Central da Bola. Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Central da Bola. Ponte Preta, Bahia. Apresentação, Léo Tonin. 10 horas e 22 minutos. Voltamos aqui ao Vivaços 99.1 e também no youtube.com/esportecbn Campinas. Um abraço. A Raíssa mandou mensagem, o Fabrício, o Maurício, a Aninha. Aninha, um beijo, viu? Boa noite, equipe CBN, sempre na audiência aqui de Amparo. Um grande abraço a toda a galera de Amparo. Fala o seguinte, você que tá no youtube.com/esportecbn Campinas, já deixa o seu like, já se inscreva no canal, que você, claro, além de receber as nossas notificações aí das nossas transmissões, de toda a análise, né, de todo o debate esportivo campineiro e todos os jogos de uma forma geral, todo o debate que envolve esporte, você recebe aí uma notificação para curtir com a gente. Então se inscreva no nosso canal, deixe o seu like aí na nossa transmissão para você nos ajudar no engajamento das redes sociais. Compartilhe aí com seus amigos, com a sua família. Tem gente que fala, Léo, tô assistindo aqui, mas tô ouvindo aqui o áudio aqui da CBN Campinas. Então já faça isso, já deixa o seu like, se inscreva no canal. Também mande para cá sua mensagem no nosso WhatsApp, 19991869070, 19991869070. Daqui a pouquinho eu vou ler a mensagem do Márcio aqui pro Gabi, porque antes disso, a gente aproveita que no intervalo de jogo, 1-0 para a equipe do Bahia, para a gente escolher quem foi o craque deste primeiro tempo. O craque do jogo. Oferecimento Garden Pisos, pisos laminados e vinílicos. Craque do jogo, 10 horas e 24, Gabi. A gente teve esse destaque, esse craque da partida? Individualmente não, né? O Bahia coletivamente foi melhor nos primeiros 30 minutos, então por estar vencendo o jogo, meu craque vai ser da equipe do Bahia. Como nós prevíamos, Rildo atacou bastante, né? Ganhou a maior parte dos confrontos com o Bernardo pelo lado esquerdo de ataque do Bahia, lado direito de defesa da Ponte. Mas por ter marcado o gol, né, por estar no momento certo, conseguiu subir ali nas costas do lateral esquerdo Ponte Pretano. Teve uma finalização que obrigou uma boa defesa do Kaique França. Vou ficar com o Davó, né, pela movimentação, finalização e gol nesta primeira etapa. Boa, tá então o Davó eleito o craque desse primeiro tempo. Está construindo ou reformando sua casa ou empresa? A Garden Pisos é sua melhor escolha em pisos laminados e vinílicos, além de cortinas, persianas, toldos, papéis de parede, sofás e poltronas. Aproveite! Toda loja em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito. As melhores marcas, aliada à melhor mão de obra de Campinas e região, é na Garden Pisos. WhatsApp 19 99155 0765 ou acesse nosso site gardenpisos.com.br. Garden Pisos, a melhor opção em vestir ambientes. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Ponte Preta, Bahia. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. A jogada mais bonita, a emoção da vitória. Os heróis dos campos, das quadras, das pistas e das piscinas estão no CBN Esportes. Todo domingo, a partir de 9h30 da manhã, com a apresentação de Carlos Eduardo Évori.
Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Central da Bola. Ponte Preta, Bahia. Apresentação, Léo Tonin. 10 horas e 27 minutos. Voltamos aqui ao vivo nessa sexta-feira, intervalo de jogo, Macaca perdendo por 1-0, passando rapidinho aqui os placares, né, dos jogos que já foram finalizados. 8ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, terça-feira, em Novo Horizontino 0, Sport 0, CRB 1, Londrina 0, esse jogo foi na quarta. Aí na quinta-feira, Grêmio 0, Criciúma 0, Vila Nova 0, Chapecoense 0, adivinha quanto foi Guarani e Vasco? 0-0, é isso mesmo. Quinta-feira ainda com o Náutico 1, CSA também 1. Logo, hoje, né, sexta-feira, às 7 da noite, o Brusque venceu o Tombense por 1-0. E aí o Bahia segue batendo a Ponte por 1-0 intervalo de jogo. Lembrando que amanhã tem Operário Ituano e também no domingão Cruzeiro e Sampaio Correia. Agora vamos que vamos para o comentário do jogo. O comentário do jogo. Oferecimento. Na Logos, o gerente está sempre aberto à negociação. Boa, Gabi, aproveitando o ensejo aqui, ó, Márcio Guilherme. Boa noite, pessoal. A Ponte tem deficiência não só nas finalizações. Faz tempo que não vejo um gol de falta. Os escanteios são mal cobrados. Me parece uma falta de qualidade e de treino. Triste ver minha macaquinha assim. Um grande abraço ao Márcio Guilherme. Casa um pouquinho com o que a Ponte vem apresentando nesses últimos 3 jogos, quase um campeão, um ano inteiro, né, Gabi? Corretíssimo, né, essa análise do Márcio, ainda mais hoje em dia com a bola aérea que é tão importante do nosso futebol, com tantas faltas que acontecem, com tantos lances que vão para escanteio e a Ponte não consegue realmente explorar. E a previsão, ela se concluiu no início, né, que nós falávamos que era um cenário desfavorável, que o Bahia tinha o melhor ataque, que a Ponte tinha o pior ataque, a Ponte não finalizava. E o começo de jogo foi exatamente aquilo que nós falávamos. Então, eu faço a anotação aqui pra gente não ficar só com o que aconteceu no final do primeiro tempo que tá na memória. Então, ó, com 1 minuto e 30, erro do Ramon, perdeu a bola. A Ponte tentava sair jogando, o time tava saindo, ele perdeu a bola, puxou o contra-ataque o Varley durante todo o campo de ataque, já obrigou o Kaique França a fazer uma bela defesa. 3 minutos e 40, erro de passe do Thiagão. Com 9 minutos, uma finalização do Rildo pra fora, que é um dos jogadores que mais finalizam na equipe do Bahia. 10 minutos, saída de bola errada mais uma vez. 14 minutos, o Rildo ganha do Bernardo, o Thiagão faz o corte, precisou fazer essa interceptação. E no escanteio sai o gol do Bahia. Então o início de jogo da Ponte foi muito ruim, mais uma vez. Tentou sair jogando, não conseguiu, a bola não chegou no ataque, ela não finalizava, deu essa cobrança de escanteio pro Bahia, que marca o primeiro gol. O Bahia, à frente do marcador, ele continua pressionando a Ponte, mas aos poucos, e também tem um cansaço que tem ali, tira um pouco o pé, não conseguiu fazer aquele segundo gol. A Ponte percebeu, aumentou o seu ritmo. Então, aos poucos, a partir dos 30 minutos, a Ponte, não é que ela toma conta do jogo, mas ela fica com as principais oportunidades. Ela começa a ficar um pouco mais com a posse de bola, ela consegue forçar um escanteio, ela tem uma falta perigosa que o Fabrício cobrou e que o goleiro espalmou, deu rebote. Então, aos poucos, mais na base da vontade, da raça, do que propriamente de uma bela jogada que nós vimos bem trabalhadas, a Ponte conseguiu chegar nesses 30 minutos. Não é uma tarefa fácil, mas algo que o Hélio dos Anjos precisa tomar cuidado, principalmente se a Ponte for pressionar neste segundo tempo, a linha defensiva dela, ela joga um pouquinho mais alta para poder diminuir o campo, para não deixar o Bahia pressionar. Só que tem um problema. O time do Bahia é muito rápido. O Rildo ganha do Bernardo e o Davó ganha dos zagueiros da Ponte. E o Bahia já percebeu, e o Guto Ferreira é muito inteligente, lançamento. Então o Inácio já fez um lançamento nas costas do Fabrício que o Davó ganhou. E também o Patrick, o volante, já fez um lançamento nas costas do Thiagão que o Varley ganhou. Então esse é um problema. A linha defensiva alta, ela tem o seu mérito, porque você não deixa o Bahia pressionar. A sua linha de impedimento, ela fica um pouquinho mais alta. O problema fica um espaço muito grande no campo defensivo e o Bahia vai explorando a velocidade. Então no segundo tempo é um cuidado que o Hélio dos Anjos
precisa ter, deixar muito bem atento o Jean Carlos, o Bernardo e os 2 zagueiros, porque o Bahia vai explorar mais essa velocidade dos seus atacantes. E a Ponte, quando tem a posse de bola, através do Ramon, que é o principal homem ali de meio campo para a construção de jogadas, precisa ter alguém mais próximo. O Leonaldi hoje não apareceu tanto para o jogo e o Fraga errando bastante também. Então acho que algo que o Hélio dos Anjos pode tentar no ataque da Ponte, quem é que produz mais? É o Danilo Gomes. No meio-campo da Ponte, quem que produz mais? É o Ramon. O Ramon joga pela esquerda e o Danilo Gomes joga pela direita. Tá muito afastado. Então, coloca os dois em algum momento na mesma linha. Faz uma tabela, entendeu? Alguma coisa diferente precisa mexer nesse ataque da Ponte para poder produzir, para poder finalizar. A partir dos 30 minutos ela finalizou mais. A gente cobrava que 15, 20 minutos não tinha finalizado. Aquele chutaço, né? E depois o Danilo Gomes com a bola rolando conseguiu finalizar e depois através da cobrança de escanteio, 1 em 2 chegadas conseguiu. Então ela termina com 9 finalizações, 4 vezes acertando o gol do Danilo Fernandes. É uma evolução durante a partida. Ainda muito pouco? Ainda muito pouco. Mas ela conseguiu assustar e ela pode equilibrar neste segundo tempo. O hoje líder, né? Que é o Bahia com esse resultado de liderança da competição. O que mostra que é uma equipe muito forte, né? Que tá invicta na Arena Fonte Nova, né? Esse é o 4º jogo que joga em casa, 4ª vitória. Ainda não sofreu gols. Então é uma parada difícil pra Ponte, com todos os desfalques que a gente sabe que a Ponte tem. Não tem o Luca, não tem o Norberto, tem problemas no meio campo, mas precisa suprir isso. Não adianta ficar apenas lamentando quando as equipes estão retornando. A Ponte pode fazer um segundo tempo, pode tirar de lição esses 30 minutos que ela conseguiu pressionar, que o Kaique França não sofreu tanto para tentar chegar nesse gol de empate. Tá aí, riscão no chão no primeiro tempo, daqui a pouquinho a bola rola, mas portanto, Gabi Castro com o comentário do jogo. Atenção para as ofertas Logos. Cabinho 2,5mm Cobra com rolo com 100 metros, R$186. Conjunto de tomada Margírios, R$7,50. Luminária Slim 36 watts, R$24,90. Ofertas para pagamento à vista, enquanto durar o estoque. Na Logos, você fala com o gerente. Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, 3273-3760 Campinas. Visite www.logoscampinas.com.br. A bola vai rolar segundo tempo, 10 horas e 34 minutos. Vai que vai, cabelinha. Ponte Preta, Bahia. Bola tá no centro do gramado, vai começar o segundo tempo. Apita o árbitro. Bola tá rolando aqui na CBN Campinas. Ponte Preta, Bahia. 1-0, o Bahia ganha o placar do primeiro tempo, 15 minutos do primeiro tempo, Davó marcou 1-0, o Bahia tá na frente. Toca a bola a equipe da Macaca no campo defensivo, nesse comecinho de segundo tempo, vem ali pelo meio brigando pela bola, era o Davó que tava ali brigando pela bola, cometeu a falta, na verdade recebeu a falta do Fraga, é falta que favorece a equipe do Bahia, já cobrado, lá pela esquerda Luiz Henrique, já dominou, cruzou na área, passa por todo mundo. Logo a 30 segundos, como foi também no primeiro minuto do primeiro tempo, Kaique França fez uma defesa importante, novamente, comecinho de jogo, o Bahia vem pra cima, Adriano Almeida. Tentando imprimir um ritmo forte, jogada pelo lado esquerdo, chute cruzado, pra sorte da Ponte, ninguém completou pro gol, os dois times voltaram diferentes pro segundo tempo. Muito bem, daqui a pouquinho vem a confirmação das substituições, é isso? Daqui a pouquinho você confirma, tá bom? 1 minuto de bola rolando deste segundo tempo, 1-0, o Bahia tá ganhando, toca a bola a equipe da Macaca do campo defensivo, na bola recuada ali, com o Kaique França. Podemos ser já? Pode ser já? Bora lá. Vamos lá então, substituições do jogo. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Começando pela Ponte Preta. Ficou no vestiário. Camisa 29, Echaporã, que estava voltando de lesão. Para a entrada, então, do camisa 20, Fecim. Fecim está no jogo pela Ponte. E pelo Bahia, o estreante Varley não aguentou o jogo inteiro, está estreando com a camisa do tricolor, sai para a entrada do 75, Falcão. Aquele? Não. Nenhum dos dois, né? Nem o que canta, nem o que jogava demais. Tem o que jogava demais, tinha o do futebol de salão que tentou também jogar no futebol de campo, não conseguiu, tem vários Falcões, né? E também o cantor. Pois é.
aquele que canta amigo, né? I'm not dog no. Pois é, 2 minutos de bola rolando, segundo tempo, 1-0, o Bahia tá ganhando, daqui a pouquinho o Gabi fala, porque o Bahia vem pra cima, toca a bola enfiada, campo de ataque ali pela direita, vai chegando o Bahia mais uma vez, lançamento feito. Tá dando a falta, é falta pro Bahia, falta em cima do Rildo ali pela direita, é falta que favorece a equipe baiana. Adriano Almeida. Na disputa com o Jean Carlos. O Jean Carlos da Ponte Preta foi tentar, só que bração nas costas do jogador do Bahia, aí não vale, né? Na verdade não era o Rildo, né? Era o Marco 7 Antônio nas costas, mas era só o 7, não era o 37. Era o Marco Antônio, acabou recebendo a falta, o jogo tá parado, é falta pro Bahia ali pela direita. É quase um escanteio pro Bahia do lado direito. Vai todo mundo lá pra grande área, tá todo mundo lá dentro, todo mundo vai se ajeitando lá. É falta que favorece a equipe do Bahia, o próprio Antônio Carlos está na cobrança. Ali pela direita, vai fazer o levantamento, todo mundo lá na área. Autoriza o árbitro, pintou o levantamento, primeiro pau, desvio de cabeça, passa por todo mundo. Vai sobrando lá do lado esquerdo, mais uma vez o Bahia se mantém no campo de ataque. Finta feita, entrou na área, chega por baixo para fazer o corte, para sair jogando a equipe da Macaca. Vai jogando errado, lá pela direita. Tenta a finta, tenta uma graça por ali. Era a chegada do Matheus Anjos, a bola vai para fora, o último toque do Bahia. Arremesso é manual para Macaca, campo defensivo. Gabi Castro fez cinta em campo, e Chaporã ficou no chuveiro. E tem uma mudança não tática, porque o Fecim joga na mesma posição do Echaporã, mas tecnicamente é uma equipe que o Echaporã tem muito mais velocidade e o Fecim cadencia mais o jogo. Então o técnico Hélio dos Anjos aposta nessa bola um pouco mais trabalhada. Já que a Ponte terminou o primeiro tempo com mais posse de bola, ele aposta que esse começo do segundo tempo, com o Fecim, com o Matheus Anjos, a Ponte trabalha e melhora essa bola para poder chegar a este gol de empate. E o Bahia, com a saída do Varley, a entrada do Falcão, um meio campista que faz também de volante, então fica com uma trinca ali, né? Com o Patrick, Rezende e o Falcão, dando maior liberdade para o Marco Antônio. Olha a Ponte, vem para o campo de ataque, lançamento feito, quem se aventurava ali pela direita de ataque era o Léo Naldi, que estava chegando atrás da zaga da equipe do Bahia. Arremesso manual cobrado pelo Bernardo, recua com o Tiagão. O Tiagão começa de novo para a equipe da Ponte, a rola com o Ramon pelo círculo central do gramado, vem ajeitando o Ramon na perna canhota, vem carregando a bola para o campo de ataque, deixa do lado ali com o Fabrício devolve com o Thiago Oliveira lá pela direita. Tiagão na bola, perna direita, lançamento feito no campo de ataque pro Fecim, dominou, colocou no gramado, a marcação encosta, chamou para dançar, preparou, preferiu o cruzamento, bateu no zagueiro, subiu, desceu, perde a bola. Mais uma vez chega ali, fica caído o jogador do Bahia, pedindo uma falta. O Fecim fica com ela de novo. Carregou, deu um tapa nela, à frente da grande área. Leonardo rolou mais atrás. Ramon com ela, domina, recua. Pra começar de novo com o Fabrício. Fabrício rola a bola pelo lado esquerdo. A Ponte vai trabalhando, vai tentando chegar no campo de ataque. Vai perdendo o jogo por 1-0. Se apresenta a Ponte Preta no campo de ataque. Mais uma vez ali pela direita. Tocou na bola. O Fecim recua com o Ramon. Ramon toca por Matheus Anjos. Arma a jogada. Vem pelo meio, carrega, dá um tapa na bola. Thiago Oliveira, o zagueirão chega no ataque, botou ali pelo meio, Leonardo e Matheus Anjos, tenta a finta, foi programado, pé de falta, sobrou, volta de bola, mais uma vez, lá pela direita, a bola é boa, fintou, invadiu a área, preparou, bateu, explodiu no zagueiro. Bateu no zagueiro, a Ponte aperta, vem pra cima, mais uma vez, sobra de bola com o Marco Antônio, ele só protege, recua, jogou na fogueira, a Ponte aperta, rouba a bola, fica com ela mais uma vez, Fecim, bateu o rasteiro, desvio feito ali pelo meio, a Ponte aperta, vai ficando com ela, segunda bola, a Ponte tá ganhando, toda a segunda bola a Ponte ganha, vem Leonardo com ela, abre lá pelo lado direito mais uma vez, Sassanicou de um lado, de outro, trabalhou a bola, Leonardo, volta a bola, mais uma vez com o Ramon, toca na bola, Fabrício, vem pro campo de ataque, o zagueirão pelo lado esquerdo, Breca, rola a bola pelo meio, vai trabalhando a bola, Ramon mais uma vez para a equipe da Macaca, todo fechado a equipe do Bahia, comecinho de jogo, 6 minutos, só dá Macaca para cima do Bahia nesse começo de segundo tempo, bota a bola lá pela direita, vai trabalhando ali Danilo Gomes, quando tentava a finta, por baixo fez o quarto Luiz Henrique, voltou para fora, arremesso manual, o Danilo reclama porque o manual foi dado para a equipe do Bahia. Agora sim, Gabi, mais uma vez a gente dá para falar um pouquinho mais com calma, né? Essa entrada do Fecim ali pela esquerda, normalmente o Fecim entrava sempre pela direita. Dessa vez ele tá pelo lado esquerdo do campo. E a Ponte Preta tentando se ajeitar. E fez aí um bom começo do segundo tempo. E o torcedor Ponte Pretano pergunta, né? Por que não joga sempre assim, né? Por que não pressiona? Por que não trabalha a jogada? Por que não consegue fazer isso, né? Esse é um questionamento que o Hélio dos Anjos acho que precisa responder. Um bom segundo tempo da Ponte, nestes 7 primeiros minutos, ficando mais com a posse de bola, tentando, tabelando, aproximando, né? Você viu na jogada, Fecim com o Ramon,
com o Matheus Anjos e com a chegada do Jean Carlos. São 4 jogadores pelo lado esquerdo pontepretano. E pelo lado direito, o Danilo Gomes teve a possibilidade de finalizar, mas daí faltou a perna direita para ele poder. Não confiou nela, né? E aí não conseguiu fazer a finalização. Então é um bom início da Ponte que pressiona o Bahia, mas claro, precisa tomar cuidado, porque o ataque do Bahia é muito rápido. E tá caído ali o Danilo Gomes, fica reclamando de um toque, de um cotovelo no rosto ali, o Adriana. Foi um toque no queixo do Danilo Gomes com o cotovelo do Rezende do Bahia, mas não acho que foi intencional. É a maneira como o jogador do Bahia tinha para se proteger. Mas no lance anterior, por muita reclamação, o Danilo Gomes recebeu o cartão amarelo. Ele também estava pendurado. É mais um desfalque da Ponte Preta para o jogo da próxima terça-feira contra a adversária direta, a Chapecoense. Sabe que a situação tá difícil, tá complicado, perdendo muitos jogadores por contusão, a equipe da Ponte Preta, e o jogador toma cartão por reclamação. O clube tinha que multar o jogador num caso desse. Tem uma multa estipulada em contrato. Tomar cartão por reclamação assintosa como foi, tem que ter uma multa para ser punido, porque agora já vai desfalcar novamente a Ponte Preta, a equipe que já está totalmente desfacelada para o jogo de hoje. Já tem 2 que não jogam no próximo jogo por cartão amarelo. Toca a bola, a equipe da Macaca vem com o Fecim do lado esquerdo, preparou o cruzamento, jogou na área, Matheus Anjos dominou, girou, bateu na zaga, bota a bola, batida ali pelo meio. Era o Fraga que chegava, explodiu na zaga, sobra de bola lá pela esquerda para o Bahia. Já despacha para o campo de ataque, lançamento feito, vai chegando o Thiago Oliveira. Tá bicando a bola vem pelo meio, o Fraga de cabeça ajeita, Fabrício fica com ela, vai trabalhando. Vamos chegando a 9 minutos deste segundo tempo, 1-0, Bahia ganha, a Ponte vem pra cima, pelo lado esquerdo mais uma vez, dessa vez que chega Jean Carlos com ela, dominou, gingou, rolou, Fecim, abriu o lado esquerdo, Jean Carlos passou, ele puxou pelo meio, faz a finta, esqueceu a bola, o zagueirão corta, não bico na bola, vem pelo meio, Fabrício, aluga meio campo o Macaco, o Bahia não passa do meio campo, vem Ponte Preta mais uma vez pra cima ali com o Leonaldi, na intermediária já faz o domínio, marcação, encosta pra cima dele, ele rola a bola do lado, passa por todo mundo, sobra, lado esquerdo com o Ramon, tenta o passe, lado esquerdo era pro Fecim, voltou com o Ramon, fez a tabela, o toque é feito, é falta. É falta que favorece a equipe da Macaca ali pela meia esquerda. Falta em cima do Fecim, o jogo tá parado, Adriano Almeida. Na tabelinha do Fecim com o Ramon, pior pro Fecim pegar o tornozelo esquerdo do jogador Ponte Pretano. Agora, Cabela, a Ponte faz um loteamento ali no setor ofensivo, aluga todo o ataque do Bahia, mas na hora de finalizar me lembra Pebolim, sabe? A bola bate e volta, e aquilo não chega no gol de jeito nenhum. Não é à toa que o Bahia ainda não sofreu gols em casa nessa Série B. Mas pra Ponte também, o Gabi fala daqui a pouquinho, tá faltando o cara ali no meio, né? Tá faltando o cara, aquele que define. Centroavante. Falta o centroavante. É o cara no ataque. Não viu o toque, CBN 10 minutos desse segundo tempo, é falta para Macaca. Aumenta o volume, torcedor da Ponte. Ramon na bola, Matheus Anjos também bateu, explodiu na barreira. Bateu na barreira, a bola vai sair em arremesso manual que favorece a equipe da Macaca. É difícil a Ponte ter uma chance de finalizar com facilidade, como é uma cobrança de falta, Gabi. E que não foi bem cobrada agora, né? Então precisa aproveitar melhor a bola parada. Um ouvinte que mandou mensagem falando exatamente do problema da bola parada da Ponte Preta. Não faz o gol de falta, escanteio mal cobrado mais uma vez. E a bola bateu praticamente no peito do jogador, ou seja, faltou qualidade na cobrança da falta. Olha o Bahia, na recuperação de bola, vem pra cima, carrega, Rildo, toca pelo meio, chega por baixo pra fazer o corte, o Fraga, sai jogando pra equipe da Ponte Preta, faz o lançamento lá na direita, era ali pra chegar do Danilo Gomes, pede uma falta, o árbitro caiu, o apito do árbitro ali. O árbitro perdeu o apito, ele voltou, não foi o apito, não foi o cartão, apito, perdeu tudo ali o árbitro, Adriano Almeida. É melhor juntar os acessórios porque ainda tem muito jogo pela frente. Arruma uma pochete pra ele botar tudo dentro lá, tá caindo tudo. É melhor. Vem Ponte Preta, trabalhou, Fecim, lado esquerdo, encarou marcação, levantamento na área, sobe de cabeça o Inácio, ele fez o cabeceio esquisito ali, o Inácio, a bola tá viva na área ainda, chega por baixo mais uma vez, o Douglas Borel pra lá o bico da bola, a Ponte dá mais um toque da bola, vem pro campo de ataque de cabeça, Luiz Henrique escora, a Ponte vem, não, o Danilo Gomes recebe da direita, não consegue fazer o domínio da bola, ela subiu, desceu, vem pelo meio, falta marcada, a Ponte já cobra, tem pressa, Ramon com ela, domina, fala a bola pelo lado esquerdo, mais uma vez vem trabalhando, a chegada no campo de ataque, o Matheus Anjos preparou o chute, carregou, brecou, girou, só que agora vai na contramão e recua, pra começar de novo com o Thiago Oliveira, o zagueiro que tá no ataque, tá na intermediária de ataque, os dois zagueiros da Ponte, Danilo Gomes pedalou, puxou no meio, fintou, carregou, linha de fundo, foi tocado, é falta!
É falta em cima do Danilo, é falta lá pelo lado direito, é falta um passo da linha da grande área, Adriano Almeida. Eu diria menos de 30 centímetros seria pênalti. O Danilo Gomes, de novo, incomodando ali pelo lado direito, foi derrubado pelo Rezende, o Rezende que já tem cartão, hein? Um calço, não sei se era também para amarelo Pra ali, mim né? é falta para cartão, ele tocou por trás, o trançapé ali por trás, é falta para cartão, já tem amarelo, Adriana. Contemporizou o árbitro, porque senão o Bahia poderia ficar com um a menos. Agora, daquele jeito que você gosta de dizer, você que inventou aquele escanteio de mangas curtas. Precisa registrar, já grava, faz a gravação que a gente vai mandar para a central de registro, para registrar essa frase aí também, né? Caixinha de surpresa também nós já registramos. É confronto de 6 pontos. Exatamente, pois é. Ele tá registrando tudo isso daí que é para não dar problema. É falta que favorece a Macaca lá pelo lado direito, campo de ataque. Tem Danilo Gomes e tem também Matheus Anjos, os dois estão na bola. É falta para Macaca, aumenta o volume. Vem comigo, torcedor da Macaca. Danilo Gomes. Bateu sem ângulo com a barreira na frente, ele queria fazer o quê, Adriano Almeida? Eu queria assistir aos treinamentos da Ponte Preta, coisa que eu não faço há anos, porque a assessoria, diretoria e todo mundo lá não permite. Porque não é possível que um jogador desse treina, Cabela. Não é possível. Por que vai todo mundo pra área, então? Me diga, Gabi Castro. Você é o comentarista, analista, você sabe por quê? Por que vai todo mundo pra área numa cobrança de falta dessa? Vai tentar confundir o adversário, Cabela, e acaba confundindo o atleta que finaliza. É inacreditável, né? Uma chance dessa na lateral da área, a Ponte pressionando, buscando esse gol de empate. E falta capricho, falta qualidade, né? Então é necessário bem mais treinamento realmente para poder melhorar essa produção ofensiva. É verdade, isso atrapalha muito. A bola redonda atrapalha. Vamos girar tempo e placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas. 14 minutos do segundo tempo de bola rolando. Fonte Nova, 8ª rodada, Série B, o placar está assim, ó. Ponte Preta. 0 pra Macaca. Bahia. 1 pro Bahia. Eltoninho. Confirmando mais uma vez os resultados dos jogos já finalizados, hein? Brusque 1, o Tombense 0, Náutico 1, CSA também 1. Mandando aqui um grande abraço vamos pegar aqui, ó, ao Guina. Guina, aquele abraço, hein? Trabalha lá em lanches. Lá em Nova Odessa, curtindo o jogo no seu celular aí, super abraços, não só você, Guina, mas também toda a galera de Nova Odessa, muito obrigado pela audiência. Futebol Globo CBN. Cabela, é Tombense ou o Tombense? O Tombense, é nome novo, né, time novo, acho que subiu esse time esse ano, né? O Tombense. É separado. O O do Tombense. Mas tá fixado no Twitter, o Tombense. Mas o O tá desse jeito, colocou fixado. Muito bem, então. É o Tombense, né? O Tombense. Mas é a cidade de Tom. É verdade. Pois é. 15 minutos, segundo tempo, 1-0, o Bahia tá ganhando, o Bahia vem pro campo de ataque, o lançamento foi feito, o arremesso, o Manó cobrado da ponta direita, chega a zaga da Ponte para fazer o corte ali pelo meio, quem sobe de cabeça escora, na chegada do meio campo era o Patrick, toca na bola, acho que foi a primeira vez que eu falei o nome do Patrick em toda a transmissão, sobra de bola lá pela esquerda, chega o Bahia, cruzamento feito, passa por todo mundo, passou pelo Davó, passou ali pelo Rildo, passou principalmente pelo Fabrício, porque se o Fabrício toca na bola, Adriano Almeida. Jogava contra o Patrimônio, né? É um cruzamento da esquerda, rasteiro, perigosíssimo, porque a zaga da Ponte não anda vendo nada muito por ali. O Rildo fechou no carrinho, mas não alcançou. Bahia segue vencendo 1-0. Ô Gabi, 16 minutos segundo tempo, parece que agora o Bahia se ajeitou em campo ou acabou o estoque de bom momento da Ponte Preta. Nos últimos 2-3 minutos é até certo ponto normal, porque joga em casa, tem o apoio da torcida. O Bahia não vai ficar recuado esperando a Ponte não. O que a Ponte precisa fazer é explorar quando isso acontecer. Então fazer roubo de bola como agora. Olha, Macaca rouba a bola, toca na frente pela direita, Danilo Gomes vem por baixo para fazer o corte. Chega ali o Luiz Otávio, bota para fora. Escanteio que favorece a equipe da Ponte. Não, tocou por último no jogador da Ponte, ele, Danilo Gomes. É isso? É isso mesmo, o Danilo Gomes chutou a bola bateu no Luiz Otávio, mas depois voltou no Danilo Gomes antes de sair pela linha de fundo. É só tiro de meta pro Bahia. 13 finalizações para Ponte Preta, olha só. Outra só 6 do Bahia. Pois é. Só que tá faltando a alça de mira
ser calibrada. Qualidade, né? Não só quantidade. A quantidade, ela realmente melhorou. Eu quis ser um pouquinho mais delicado, né? Alça de mira, acertando, né? Você já foi com os dois pés no peito, porque cartão ela tem, amarelo pro senhor. É porque ela tem esses dois problemas, né? Quantidade, ela chutou muito pouco, e qualidade também. Quando chuta, demora para fazer o gol. Hoje tá tendo quantidade, falta a qualidade. 1-0 Bahia ganha Futebol CBN Campinas. Aqui tem jogo. No mês das mães da Companhia Atlética, você presenteia quem você mais ama com saúde e bem-estar na mais completa estrutura fitness do Brasil. Acesse ciatletica.com.br. Bola tocada para fora, arremesso manual que favorece a equipe do Bahia. Vai se ajeitando ali para fazer a cobrança. Quem chega ali é o Luiz Henrique, faz a cobrança com as mãos, só que recua. Começa de novo com o Luiz Otávio, a equipe do Bahia vai tocando a bola, Inácio. Recebe ali pela direita, o zagueirão da equipe do Bahia já dá um tapa nela pro Borel. Aberto à direita, renta lateral do campo, o Fecinho aperta a marcação para cima dele, recua no Inácio, que volta com o Danilo Fernandes para começar de novo lá no sistema defensivo da equipe do Bahia. 18 passado o segundo tempo, não mandou seu zap ainda? Não mandou ainda? 991869070. 991869070. Olha a Macaca, invadiu a área, preparou a batida para fora do gol! Era o Danilo Gomes mais uma vez lá pela direita. Ele tentou fazer uma graça, gingou pra lá, gingou pra cá. Quando ele bateu na bola, ele pegou mal na bola, jogou pra fora, de graça, pra equipe do Bahia. Adriana? Eu acho que era um lance pra ele receber de primeira, no máximo uma ajeitada na bola e chutar, ou até chutar de primeira ali, pra tentar pegar a zaga do Bahia, o zagueiro um pouco atrasado. Ele foi tentar dar um toque, 2, 3 a mais, e aí a cobertura veio, ele ficou sem ângulo, chutou pra fora, sem problemas. Tiro de meta para o tricolor de aço. E deu para perceber muito bem que a perna direita do Danilo Gomes é só para subir no ônibus, né? Porque ele estava do lado direito, tentou finalizar do lado com o pé esquerdo, saiu mal, pegou mal o chute. Mas o Hélio dos Anjos na coletiva falou isso, que o Danilo Gomes nos outros times ele rendia melhor pelo lado esquerdo. Mas ele, por necessidade, está jogando com o Danilo pelo lado direito. Isso ele falou para nós na última coletiva, após a derrota então, contra o Novo Horizontino. Mas por que não tenta no lado melhor do jogador, então? Tem alguma coisa errada aí, então, porque o Fecim sempre tem jogado do lado direito da Ponte Preta. E hoje ele está do lado esquerdo, e se o Danilo Gomes joga melhor, rende mais do lado esquerdo, está do lado direito, alguma coisa está errada, Gabi. A inversão ela pode acontecer ao longo da partida também, né? O jogador não precisa ficar fixo, né? Mas a postura da Ponte no segundo tempo é melhor quando não tem erro de passe na saída de bola. Como esse, por exemplo, do Kaique França, a bola sobrou com o Marco Antônio, vai fazer o cruzamento na área, o desvio do Fabrício. Bola para fora, escanteio que favorece a equipe do Bahia, pela direita, Adriana. O Marco Antônio tentou cruzar do lado direito, o Fabrício se virou, conseguiu colocar essa bola para escanteio num desvio. Mais um escanteio para o Bahia no jogo. Bahia que já vai vencendo por 1-0. Escanteio, quarto no jogo para a equipe do Bahia, hein? É o quarto no jogo para a equipe do Bahia. Ali pelo lado direito vem bola para a grande área, tá todo mundo lá dentro. O Marco Antônio tá na batida. De perto da direita vai para a bola, correu para ela, levantou lá no segundo pau de cabeça o desvio, vai para fora. Subiu sozinho ali o Luiz Otávio para fazer o cabeceio, ninguém subiu junto com ele. A sorte que ele subiu, pelo menos na minha visão, ele subiu mais do que veio a bola. É isso que atrapalhou o Luiz Otávio. Porque também é alto o rapaz ali, se não me engano, é o mais alto da equipe do Bahia agora em campo. Para a sorte da Ponte, não teve uma mira tão apurada assim, só tiro de meta para Macaca. Vamos girar? Tempo e placar do jogo no Futebol CBN Campinas. Vamos chegando a 21 minutos de bola rolando o segundo tempo de jogo. Arena Fonte Nova, a 8ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Tem 30 pela frente ainda. O placar CBN está assim, ó. Ponte Preta 0. Bahia! Da avó a 15 do primeiro tempo, 1 pro Bahia, Léo Toninho. Exatamente, divulgando mais uma vez o nosso YouTube, youtube.com/esportecbn Campinas, youtube.com/esportecbn Campinas. Mais uma vez um abraço à Raíssa, ao Fabrício, ao Maurício, à Aninha, a Dani Pedroso, um beijão, viu? Boa noite, CBN. Falando também de WhatsApp, 19991869070. Aqui a galera mandando mensagem pra gente, mandando um abraçaço aqui pro Padre Merick, de Maceió, Lagoas. Hoje a Ponte empata. Vamos torcer pra Macaquinha. Bela transmissão do Padre Merick. Futebol, vamos CBN. Olha a Macaca lá pela direita com a bênção do Padre. Levantamento na área. A bola foi pra fora. Até Padre. Abraço.
Benção, padre! Onde ele tá falando? Mandou mensagem? Alagoas. Maceió. Tá ruim, padre. É bom, padre, hein? Será que a paróquia dele é na praia? 22 minutos desse segundo tempo, tá 1-0 pro Bahia. Gabi Castro, metade do segundo tempo. Hoje tem mais posse de bola. A entrada do Fecim ajudou a produção do Matheus Anjos, que tem conseguido construir melhor as jogadas. Então, ofensivamente, a Ponte ela consegue ficar mais com a posse de bola, ela consegue criar, mas falta o centroavante, falta a finalização e não tem esse homem. E o Bahia, aos poucos, vai tentando ficar um pouco mais com essa posse de bola, equilibra as ações e aí a atenção fica para o sistema defensivo da Ponte nas saídas de bola, que já teve um erro nessa segunda etapa. 22 minutos e 50, futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. A parada do jogo ali, que marcou o árbitro ali, Adriano? Marcou uma falta do Fraga para cima do setor defensivo do Bahia. Agora só um detalhe, né? Porque a Ponte hoje reencontra um técnico daqueles que deixou saudade, né? Para muitos, para outros pode não ter agradado tanto, mas o Guto Ferreira foi muito vitorioso na Ponte Preta. Foram 2 passagens, 2012 e 2013, depois ele voltou em 2014 e 2015. 2014, inclusive, com uma campanha maravilhosa, quase inclusive com um título do Brasileiro da Série B. A Ponte foi vice-campeã naquele ano, perdeu ali no finalzinho ao Bahia. Segura, Adriana, a bola tocada errada, sai jogando errado, a equipe da Ponte é batida, explodiu em cima. Era o Fraga que estava ali na posição ali para tomar a bolada e salvar a equipe da Ponte. Pode seguir aí, Adriana. E aí o Guto Ferreira levou a Ponte para o acesso à Série A naquele ano. E só uma história muito rapidinha, porque a Ponte hoje sofre muito no ataque. E eu me lembro quando o Guto chegou em Campinas em 2014, a Ponte também vinha com um aproveitamento terrível no ataque. E eu assistia muitos treinos naquela época. E ele colocou os jogadores um dia ali 1 hora para ficar finalizando. E era chute atrás de chute, e bronca e elogio, e bronca e elogio. E a Ponte arrancou naquele ano e fez uma campanha quase perfeita rumo ao acesso. Um trabalhador Guto Ferreira. Pois é, falta treinamento. Será que falta treinamento para essa equipe da Ponte Preta, ou Gabi Castro? Nesse sentido? O Guto deixava 1 hora eles chutando, o Hélio dos Anjos tem que deixar 2 horas então eles chutando. Pois é. Toca a bola, Macaca, Ramon vem com ela, faz a finta, carrega a Ponte no campo de ataque pelo lado esquerdo, deu um tapa na bola pro Fecim, aberto na ponta canhota, cruzamento rasteiro pra trás, chega a zaga do Bahia pra fazer o corte, pra sair jogando mais uma vez, já despacha pro campo de ataque, o Bahia responde, vem com o Marco Antônio ali pela direita, por baixo quem faz o corte era o Fraga, faz o corte, bota a bola pra fora, tem arremesso manual, a equipe do Bahia no campo defensivo, Gabi Castro, Fraga que está substituindo o Amaralzinho, que foi o grande destaque, ou está sendo o grande destaque da Ponte. Não comprometeu o Fraga, né? Não, melhorou no segundo tempo, né? No primeiro tempo deixou alguns espaços, cometeu alguns erros. No segundo tempo é menos explorado também, porque a Ponte tem ficado mais no campo de ataque. Tem cumprido o seu papel, faz um bom segundo tempo, sim, o Fraga. E o Fraga que tem chance de ser mantido no time, porque o Amaral volta, mas por outro lado o Ramon tá suspenso. E aí o Fraga pode até disputar ali uma posição com o Alisson, que hoje está suspenso, mas também ficará à disposição para o jogo contra a Chapecoense. Pois é, tá ali pelo meio, tocando a bola, Ramon, rola a bola pelo lado esquerdo, mais uma vez, sai jogando com o Jean Carlos, ele vem carregando a Ponte para o campo de ataque, encontra o Matheus Anjos aberto do lado esquerdo, que já volta com o Ramon, ali pertinho do círculo central do gramado, ele breca, olha, puxa de um lado, carrega do outro, deu um tapa da bola para o Matheus Anjos, chega do campo de ataque, lado esquerdo, consegue domínio legal, chega por baixo, rasgando, dá um bico na bola ali, o Patrick bota para fora, arremesso manual para Ponte, lado esquerdo, o Jean Carlos já tá ali para fazer a cobrança, 1-0, Bahia ganha, 26 minutos, segundo tempo, vai Jean Carlos da cobrança, joga ali com o Matheus Anjos, devolve no Jean Carlos, domina, a marcação encosta para cima, ele encontra o Fraga aberto ali pela meia esquerda, já dá um tapa na bola no círculo central do gramado, Thiagão, carrega a Ponte Preta para o campo de ataque, a Ponte melhorou muito no segundo tempo, vem para cima o Bahia todo encolhido, Thiagão domina, gira, recua com o Fabrício, para começar de novo o toque da Ponte Preta.
Rolando a bola de um lado de outro, o Thiagão mais uma vez com ela, botou na ponta direita, lançamento, Bernardo, cruzamento na grande área, passa por todo mundo, na verdade, não cruzou na grande área, ele inverteu na ponta esquerda, pro Matheus Anjos, agora sim, vem bola na área, sobe a zaga do Bahia, faz o quarto e briga pela bola, o Fraga de cabeça, toca na bola, Luiz Henrique dá um bico nela, joga lá pela esquerda, era pra saída lá do lado esquerdo do Rildo, saiu com bola e tudo, a ponte tem manual já cobrado, Leonaldo devolve com Bernardo na direita, Leonaldo recebe mais uma vez, ajeita, perto direita, rola pelo meio com Fraga que encontra o Ramon, ali pertinho do círculo central do campo, todo fechadinho, Bahia, Ponte Preta vai buscando espaço, encontrou aberto lá pela direita, mais uma vez o Bernardo, pintou cruzamento, não preferiu o toque, rasteirinho, Leonaldo recebeu, dominou a frente da grande área, chega a marcação pra cima dele, recua com o Thiagão, toca na bola pra Fabrício devolve lado esquerdo, rola a bola por ali, o Jean Carlos encontrou Ramon livre de marcação, carregou pela meia, foi pra tabela, não conseguiu o domínio, na entrada da área ali pelo meio, acaba desperdiçando boa oportunidade da equipe da Macaca que vinha pelo meio da grande área. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Laboratório Sabin, referência na realização de exames laboratoriais de análises clínicas em Campinas e região. Sabin, seus exames em boas mãos. Bota a bola mais uma vez a equipe da Ponte ali pelo círculo central do gramado. Leonaldo já rola com Bernardo livre de marcação na ponta direita. Faz o domínio, encosta a marcação pra cima dele. Ele puxa no meio, dá um tapa na bola. Do lado, curtinho com o Ramon. Preparou de longe, bateu no zagueiro. A bola volta com a Macaca, com o Leonaldo ali pela direita. Recua com o Thiagão. Thiagão tá ali em cima da linha de jogo do campo. Ele e o Fabrício são os dois últimos jogadores da Ponte Preta. Depois só tem o Kaique França. Lançamento na ponta direita. Dominou Danilo Gomes. Encarou a marcação, foi pra fita. Não, Danilo. Estava sozinho, um pouquinho mais atrás, o Bernardo esperando a bola, livre. Aí sim poderia finalizar, não poderia dar o drible ali na linha de fundo, né, Adriana? Tenta tocar mais a bola, organizar mais as jogadas. A Ponte Preta que me parece, apesar da posse de bola e tudo mais, vai mostrando um certo nervosismo, porque a bola fica no pé da Ponte, mas as coisas não dão certo. E o Bahia tá mexendo. Substituição no Bahia. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Foi embora então o 37, Rildo, para a entrada do 29, Jacaré. Jacaré tá no jogo. Tem Jacaré em campo. Bahia vem pro campo de ataque da volta, toca na bola curtinho do lado, girou por ali, era o Falcão no lance, tocou errado, recupera a equipe da Ponte, mas sai jogando errado, a Ponte Preta já recupera mais uma vez, o Bahia se mantém no campo de ataque, faz abertura pela direita com Borel, Borel recua no campo defensivo. 29,5, segundo tempo. 1-0, o Bahia tá ganhando, a Ponte tá apertando, mas quem ganha é o Bahia. Tenta sair jogando ali pelo lado esquerdo, o Jean Carlos joga em cima do marcador que era o Marco Antônio, a bola vai para fora, manual que favorece a equipe da Macaca do campo defensivo. 1-0, o Bahia tá ganhando. 991869070 o nosso WhatsApp, 19 é o DDD, tem o YouTube também para você mandar mensagem, aliás é o novo canal do Esportes da CBN no YouTube, hein? Esporte CBN Campinas. Acesse lá, inscreva-se, curta a nossa transmissão. Você se inscreve no canal e ainda você aciona o sininho para você receber as notificações. Vem Bahia com Jacaré do lado esquerdo, bola enfiada na grande área, o toque feito, cruzado para fora. Marco Antônio não esperava que essa bola fosse cruzar ali a pequena área, porque ele parou no meio do caminho, viu, Adriana? Era o Davó ali que fechava, ele tentou fazer a ligação com o Marco Antônio, a bola cruzada, a rasteira, e aí o Marco Antônio só se tivesse pernas gigantes ou fosse muito rápido, não alcançou, tiro de meta já cobrado. Toque marcando 30 minutos deste segundo tempo, vamos girar? Tem placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas. Conferindo 30 minutos e 40 segundos, segundo tempo de bola rolando. Aqui na CBN, a Ponte Preta tá no ataque, bola rolada pelo meio, batida, rasteiro, desvio! Gol! Ponte Preta! Da Macaca! O toque pro gol, desvio na zaga, matou o goleiro Danilo Fernandes. A bola vai
vai pro fundo do gol, estufa a rede. Estufa a rede a 31 minutos deste segundo tempo. Fecim, camisa número 20. Aponta, empata o jogo. Fecim, de perna canhota, contando com o desvio da zaga. Aponta, empata o jogo, tá tudo igual na Fonte Nova. 1 pro Bahia, agora 1 pra Macaca. Adriana Almeida. Aos trancos e barrancos também vale. Foi assim, com mais posse de bola, com pouca criatividade, mas deu. Jogada pelo lado esquerdo com o Jean Carlos. Ele teve liberdade para cruzar, cruzou consciente pro Fecim. O Fecim pegou de primeira, não foi um chute forte, não foi um chute alto, não foi um chute espetacular, muito longe disso. Mas ela desviou nas pernas do Inácio. O Inácio, na tentativa para jogar essa bola para escanteio, não deu certo. Foi aquele desvio providencial para o Danilo Fernandes cair para um lado e a bola passar para o outro. É o empate da Macaca. A Ponte vai arrancando um empate na Fonte Nova, lotada 1-1. 1-1, placar do jogo na Fonte Nova, aponta, empata o jogo. Gabi Castro, tá tudo igual na Fonte Nova. E o empate é merecido, Cabela. A gente falava aqui que a Ponte tinha mais posse de bola, que a Ponte estava tentando na base da raça, da vontade, mas que faltava a finalização. Veio a finalização e com ela veio o gol. Mesmo com o chute desviado, o Danilo Fernandes estava na bola, mas a finalização tem isso, o efeito surpresa. Por isso que a gente sempre cobra. Precisa finalizar mais, precisa arriscar mais. E a Ponte rondava a área e não conseguia. Finalizou, saiu o gol merecido. A Ponte é melhor neste segundo tempo, ataca mais e por isso que ela conquista esse gol. Tá tudo igual na Fonte Nova. A Ponte mexeu 2 vezes, tem substituição na Ponte. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Mais 2 mudanças processadas pelo técnico Hélio dos Anjos. Na lateral direita, Bernardo 13 foi embora. Para a entrada do 22, Igor Formiga. O outro que deixou o gramado foi o 9, Danilo Gomes. Para a entrada do 34, Luiz Fernando. O Bahia mexeu, já eu confirmo também. Muito bem, Luiz Fernando tá de volta à equipe da Ponte Preta. Luiz Fernando que também passou um tempo contundido, tá voltando à equipe da Macaca. É um jogador que é rápido no ataque, Gabi Castro. Guto Ferreira deu o golpe com a saída do Rildo para a entrada do Jacaré, então coloca um ponta esquerda que tá vindo do banco de reservas, que tem velocidade, que tem o ímpeto, e aí contra-golpeia o Hélio dos Anjos, porque já estava cansado o Bernardo. Então ele tira o lateral direito e para fazer essa marcação no Jacaré, ele coloca o Igor Formiga. E no ataque cansou o Danilo Gomes, fez uma boa partida, viu, Danilo Gomes? Fez uma boa partida e coloca o Luiz Fernando, que tem essa característica também de ser ponta, um jogador que estava no último ano no América Mineiro, sofreu com lesões e ganha uma oportunidade nos últimos 10 minutos. Tem falta para a Ponte Preta ali pelo lado esquerdo. Toque de mão do jogador da equipe do Bahia na tentativa do lance de ataque do Jean Carlos. A falta está anotada, é falta para Macaca. Vai levar perigo lá, Adriana. Vai ser um cruzamento para a área do Bahia. O Danilo Fernandes vai tentando ajeitar uma barreira ali de pelo menos um homem. E o Matheus Anjos é quem vem para a cobrança. Vai se ajeitando lá, Matheus Anjos na cobrança. É falta para Ponte Preta, todo mundo na área. 1-1 é o placar da partida, 35 minutos, segundo tempo, levantamento fechado. Danilo Fernandes dá um soco na bola, joga para fora do campo em arremesso manual. Que cobrança venenosa do Matheus Anjos. Acertou uma, Adriana. Essa foi boa, é assim que eu quero ver o Matheus Anjos. Agora ele deu trabalho para o Danilo Fernandes, que achou que ele ia cruzar, ele chutou direto para o gol. A Ponte Preta vai crescendo nesses minutos finais. 35 minutos e meio deste segundo tempo, tem manual para Macaca. Jean Carlos está na cobrança, toma a distância, vai jogar lá na área, preferiu curtinho com o Ramon, domina no peito, marcação encosta para cima dele, tem Jean Carlos do lado, o Ramon fintou, foi tocado, é falta nele, é falta que favorece a equipe da Macaca ali pelo lado esquerdo, é falta para Ponte, Adriana. O Gregory, que entrou agora no segundo tempo, pegou a bola, mostrou pro juiz e falou: seu juizão, eu fui na bola, mas não foi não. Não foi mais uma falta e mais aquele escanteio de mangas curtas que você adora, Cabelo. Já devidamente registrada a frase, inclusive. 36 minutos, segundo tempo, daqui a pouquinho vamos conferir as substituições da equipe do Bahia. É falta para Macaca, pintou levantamento, Matheus Anjos explodiu em cima do Gregory. Bola para fora, escanteio, hein? Agora é escanteio para Macaca ali pela esquerda, Dri.
Agora é o escanteio de verdade. O Bahia vai se segurando como pode. E quem diria, a Ponte é que cresce e tem chance de virar nesse final de segundo tempo. A TV mostrou ali a cara do Guto Ferreira. Não tem nada de bons amigos ali com o Guto, viu? Escanteio, ameaçou o cruzamento, parou, voltou. Mais uma vez, Matheus Anjos vai na cobrança. De perna direita, levantamento fechado. Danilo Fernandes. E era gol olímpico. Se ele não faz o corte, a bola ia pra dentro do gol, Adriana. Era gol olímpico e era o gol do final de semana. Ia ser um golaço do Matheus Anjos. Ele tentou, fechadinha, ganhou mais escanteio de novo o Matheus Anjos. A cobrança valeu. Duas batidas já boas do Matheus Anjos. Agora só foi falar, hein? Cobrando baixinho no primeiro pau ali. Não deu, a zaga do Bahia cortou. Bola volta pra Ponte Preta no campo de ataque. Opa! Foi falta no Matheus Anjos ali, hein? Pra mim, falta. Sai jogando a equipe do Bahia, a Ponte recupera. Agora o Leonardo também comete ali uma falta ali. O árbitro mandou seguir. O negócio ficou quente ali, hein? 37 segundo tempo. Vamos conferir as trocas da equipe do Bahia. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Olha o Bahia, bola na área, pintou cruzamento, a sobra de bola, batida. Tocou na mão do jogador ali. Tá dando gol. Gol do Bahia. Pra mim, a bola tocou na mão do Davó antes de entrar no gol, hein? Pra mim, a bola toca na mão do Davó e vai pra dentro do gol. O Bahia tá fazendo 2-1 pra cima da Ponte Preta. O árbitro fala que tá vendo a revisão. Vai ter revisão. Pra mim, o toque na mão. E olha, se não estiver impedido também o jogador do Bahia no lançamento, hein? Pra mim, toca na mão do jogador do Davó e vai pro gol. É o segundo gol do Bahia. O Vitor Jacaré, que pela direita cruzou. E agora, assim, o jogador da Ponte Preta, muito atrasado também, deu muita sorte que a bola bateu no braço do Davó e entrou e o VAR tem que anular esse lance. Agora tá vendo se foi no braço ou se foi no peito. Essa deve ser a dúvida da arbitragem para checar agora. Agora o que me chama a atenção é a lerdeza do defensor da Ponte em não marcar o Davó, que estava na frente dele. A bola acaba tocando o rosto do Davó, né? Tem que ver se o Jacaré não estava em posição irregular também, que é o lance a ser olhado ali pelo árbitro de vídeo. O árbitro está conversando ali com o VAR. Pode até anular o lance ali com impedimento. Não, deu gol. Gol do Bahia! 38 minutos do segundo tempo, Bahia volta a estar na frente. Davó, de novo Davó. Ponte Preta. Olha, de novo Davó, quando a Ponte Preta era melhor, um gol esquisito ali do Bahia. Acaba passando na frente mais uma vez a equipe do Bahia. Gabi Castro, 2-1, Bahia está na frente de novo. Falha defensiva, né? A Ponte luta tanto para conquistar esse gol, é tão difícil, em pouco tempo o Bahia em uma jogada e uma escapada do Jacaré, que entrou com vontade, com velocidade, saiu do banco de reservas, nas costas, no meio da zaga Ponte Pretana, faz esse cruzamento e o Davó sem marcação coloca o Bahia à frente novamente. A Ponte luta, a Ponte é melhor, mas é o Bahia que é mais eficiente. Vem Ponte Preta para o campo de ataque, Luiz Fernando lá pelo lado direito, bola tocada para fora, remessa para Macaca. Lá do lado direito que faz a cobrança rapidamente ali o Formiga, volta a bola com o Formiga, tenta o toque por baixo do desvio. O outro manual que favorece a equipe da Macaca. 39-52, Bahia está na frente, 2 gols do Davó, hein? Bola tocada ali pelo círculo central do gramado, a Macaca trabalha. Vai chegando o campo de ataque mais uma vez a equipe da Ponte, lado esquerdo, Jean Carlos. Na perna canhota, dá um tapa nela pro Fecinho, houve desvio, não, direto para fora. Manual que favorece a equipe do Bahia. Vamos girar, tempo e placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas. Passamos de 40 minutos de bola rolando, segundo tempo de jogo, quando vem Bahia de novo pro ataque, lançamento feito pra área. Por baixo o Thiagão faz o quarto e bota pra fora, conferindo. 40 passados, segundo tempo de jogo, placar CBN está assim, ó. Ponte Preta. 1 pra Macaca. Bahia. 2 pra equipe do Bahia. Léo Toninho. Os ouvintes participando, o Saulo até comentou, até mostrei aqui pro Gabi, foi engraçado. Ele falou, Cabelo, os atacantes da Ponte acabam mirando no Padre e acertando no Sino, não acertam uma. Teve um desvio aí que essa bola entrou, hein? O próprio Padre virou e falou assim, galera, acertei aqui, empatou o jogo. Padre, continua na fé aí que daqui a pouquinho sai o segundo gol da Ponte, hein? Galera mandando mensagem aqui, o Fernandão também. Aí, Cabela, vibrei com a sua transmissão, que achem outros gols, viu? Um abraço a todo mundo que tá participando do nosso WhatsApp, 199-9186-9070. Futebol, vamos CBN. Muito bem, vamos conferir primeiramente as substituições da equipe do Bahia.
Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Última alteração do time do técnico Guto Ferreira. Foi embora o camisa 5, Rezende, para a entrada do 17, Emerson Santos, está no jogo pelo Bahia. E tem também a alteração da Ponte Preta, o Matheus Anjos, 55, foi embora para a entrada do camisa 16, Ramires. Muito bem, Ramires em campo e Matheus Anjos foi embora, é isso? Muito. E o 22 da equipe do Bahia, quem é, Adri? O 22 é o Everton, ele entrou no lugar do Marco Antônio. Muito bem, Everton no lugar do Marco Antônio. E o Falcão saiu, 75, ele entrou e já saiu. Já saiu? Para a entrada do Gregory. Que beleza. O Falcão não deu nem tempo de esquentar, já bateu asa, foi embora. 42 minutos e bola rolando no segundo tempo, 2-1, Bahia tá na frente. Gabi Castro, que coisa, hein? Ponte Preta suou para empatar o jogo, quando empata o jogo, toma um gol numa bobeira tremenda da zaga. Faz uma força danada, né, nesse poder de criação, melhorou com a entrada do Fecim, conseguiu tabelar, deu uma opção ali para o Matheus Anjos, que sai agora para a entrada do Ramires. Ramires que jogou contra o Novo Horizontino, 70 minutos, não fez uma grande partida, tem poucos minutos aí para continuar com esse poder ofensivo e quem sabe a Ponte chegar a esse gol de empate. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. No mês das mães da Companhia Atlética, você presenteia quem você mais ama com saúde e bem-estar na mais completa estrutura fitness do Brasil. Acesse ciatletica.com.br. Pois é, tá mexendo de novo ali a equipe da Macaca, também mexendo pela última vez o técnico Hélio dos Anjos. Adri confere daqui a pouquinho pra gente, que o Bahia vem pro ataque. Ali pela direita, quem chega na bola é o Everton, briga por ela, rasga por baixo a zaga, Ponte Pretana, ela sobra lá do outro lado, Luiz Henrique, dá um toquinho de letra lá do lado esquerdo pra jogar mais uma vez com o Jacaré. Jacaré deu uma chacoalhada no rabo, recua lá atrás com o Danilo Fernandes para começar de novo a equipe do Bahia. 2-1, Bahia tá ganhando. Agora sim, vamos conferir a substituição na equipe da Macaca. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. A última alteração do jogo foi embora o 40, Ramon, para a entrada do 23, Gabriel Venâncio. 44 minutos segundo tempo. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Laboratório Seibin, referência na realização de exames laboratoriais de análises clínicas em Campinas e região. Seibin, seus exames em boas mãos. Formiga perde a bola, vem Bahia, Jacaré lá pela esquerda, puxa pelo meio, a briga é boa, Formiga com o Jacaré, Jacaré bateu pro gol, pega o Kaique. Kaique França faz a defesa e bota o hora da casa da Macaca, hein, Adriana? Mas precisa de muita formiga para parar um jacaré só, né? Dessa vez não deu certo não, mas pelo menos... empolgado hoje, né? Pelo menos um chute no meio do gol, sem problemas pro Kaique França. A galera tá empolgada hoje, né, Gabi? É a verdade. Tem bicho que se entende aí. Sexta-feira, né? Sextou com a bicharada solta do gramado, 44-50 deste segundo tempo, tá parado o jogo, tem falta que favorece a equipe do Bahia no campo defensivo. Futebol, CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. 49, nós vamos, é isso, Adriana? Mais 4, isso mesmo. Eu falei falta pro Bahia, onde você ouviu pro Bahia, entenda pra Ponte Preta. É lá pela direita, vai se ajeitando ali o Luiz Fernando pra cobrança da falta. Falta pra equipe da Macaca, é bom momento pra equipe da Ponte. Torcedor da Ponte, é finalzinho de jogo, aumenta o volume. Vem comigo, é falta pra Macaca. É lá pelo lado direito, vai pintar levantamento, vem bola pra grande área, direto pra fora. Direto para fora, só tiro de meta que favorece a equipe do Bahia. Quando o Matheus Anjos acertou o pé para cobrança de falta, Gabi, o Hélio tirou ele. Aí foi para cobrança da falta o Fecim. É isso. O Fecim de perna, ele não calibrou o pé ainda, então tem que esperar um tempinho para calibrar o pé, você tá entendendo? Falta este capricho, né, que a gente tem cobrado nas cobranças de faltas. A Ponte teve hoje, acho que 8 escanteios, não conseguiu aproveitar nenhum, né? Você vê a diferença. Sempre quando o Bahia tem um escanteio,
é perigoso. Então é algo que o Hélio dos Anjos precisa treinar mais, precisa trabalhar, porque acontece durante a partida e quando o Bahia ficar fechadinho, essa é a alternativa. E vai o Jacaré pra cima do Formiga de novo, pintou cruzamento na área, forte, direto pra fora. Diga, Adriana. Divulgado público e renda no estádio Fonte Nova em Salvador. Público total esta noite por lá, 23.426 pessoas. Para uma renda de R$ 456.890. Caiu o caderno da Adriana. É muito dinheiro, caiu o teu caderno lá. Toca a bola aqui. Quase R$500 mil de renda, pô. Pra você ver, toca a bola ali, a equipe da Ponte Preta, bola recuada, falta, Fabrício já faz a cobrança, busca o Leonardo, aberto ali pelo círculo central do gramado, já vai buscando lá pro lado direito. Carrega a bola, toca na bola pro Formiga, dominou, tenta a finta, fintou pra cima do Jacaré. A Formiga levou vantagem em cima do Jacaré, toca na frente, chega por baixo pra fazer o corte. Rasga por ali para dar um toque na bola. O Patrick bota para fora manual para a equipe da Ponte. O Igor Formiga está na cobrança, joga em direção a uma grande área. Tenta fazer o domínio. Luiz Fernando briga pela bola, caiu no gramado, levantou, fica com ela mais uma vez lá pela direita. Marcação encosta para cima. O Bahia chega rasgando por baixo, bota para fora. Outro manual que favorece a equipe da Macaca. Reta final de jogo, 47,5. Vamos a 49. O Formiga tomou distância para jogar na grande área. Levantamento lá no bico da pequena área. Sobe a zaga do Bahia. Corta. Luiz Fernando briga pela bola. Jacaré faz o domínio ali, vai dar um bicão na bola lá, deu um bicão na bola, joga em direção ao campo de ataque, lá na frente, tem ninguém por ali, só o Davó e o Tiagão, e o Davó comete falta no Tiagão ali, falta que favorece a equipe da Ponte, campo defensivo, 47 minutos e 50, vamos entrar no último minuto de jogo, nesse segundo tempo, na Arena Fonte Nova, tá dando Bahia 2-1, o Preta até empatou o jogo, mas tomou um segundo gol, numa bobeira tremenda. Olha a bola na Ponte, tocando pelo lado esquerdo mais uma vez, tenta sair jogando por ali, trabalha a bola, o Gabriel faz a finta, fica com ela, carrega pela meia, vem também por ali, vai chegando para fazer o domínio no campo de ataque, a equipe da Macaca, lado esquerdo chegou por baixo, rasga, dá um bico nela, o Borel bota para fora, escanteio que favorece a equipe da Macaca, Adri. O Gabriel Venâncio, que tentava por ali, não deu certo, mas foi escanteio não, a arbitragem viu lateral, bola pra área. E bem longe do escanteio, eu que tô cego, cruzamento da grande área, sobe a zaga do Bahia para fazer o corte, no bate e rebate, sobra a batida, Venâncio, sobra no meio a batida, olha o Danilo Fernandes pegou, largou, segura a bola, dá um susto no torcedor do Bahia, Adriana. O Leonardo pegou e tentou surpreender o goleiro do Bahia para evitar uma marcação mais forte, chutou, mas chutou mal, não conseguiu a força que desejava, saiu inclusive balançando a cabeça, Danilo Fernandes com pouca pressa, finzinho de jogo. Apita o árbitro. Fim de papo, fim do jogo na Arena Fonte Nova. Deu Bahia. Ponte Preta. 1 para Ponte, fez sim. Bahia. 2 pro Bahia, 2 do Davó. Tá chegando o central da bola com Léo Tonin. Central da bola. Oferecimento TI9 Sistema de Gestão. Apresentação Léo Tonin. É 11 horas e 23 minutos, não deu, hein, macaquinhos? Torcedores mandando mensagem aqui que acreditando até o fim, muitos mineiros mandando mensagem, sou aqui de Minas, torcedor do Atlético Mineiro, mas em Campinas sou macaca. Eu acredito, então assim, Arilson, continua acreditando mesmo, a Ponte parece que deu uma melhoradinha, daqui a pouco a gente bate um papo com o Gabi também, mas continua acreditando, o torcedor da Ponte não pode deixar de acreditar no time da Macaca. Série B difícil, hein? Série B complicada, hein? Mandando mais uma vez aqui um grande abraço ao Fábio, mandando um abraço pra todo mundo. Aqui mandando um parabéns pela transmissão, Ricardo também aqui, o Moisés mandou uma mensagem, o Amarildo também, tava criticando até porque o Fecim estava no banco de reservas, acabou entrando, um grande abraço pra todo mundo, saí daqui do gramado, a gente tá monitorando, a Adri também, a gente sempre pega uma carona aqui com a TV, né, Adri, parece que teve até uma invasão de campo, quero só a camisa, eu entendi, foi algo assim, né? Foi mesmo, viu? 2 torcedores, pelo menos pelo que a gente pôde ver aqui pelas imagens, porque geralmente a televisão também não mostra, até para não influenciar atitudes como essa, mas 2 torcedores invadiram ali o gramado da Arena Fonte Nova, em cima do Inácio, o zagueiro do Bahia, camisa 4,
e fazendo sinal de que queriam a camisa do jogador do Bahia. Os seguranças entraram por ali. Até por isso, imagino eu, que as entrevistas estão um pouco atrasadas por lá. Ponte Preta aí que já completa o 3º jogo sem vencer, 2ª derrota consecutiva e o pior, né? Dos últimos 9 pontos disputados, apenas 1 somado, só o empate lá no derby. Situação da Ponte já começa a complicar com relação à pontuação. Vamos tentar ouvir o Kaique França, goleiro da Macaca. Ao acesso, começamos o jogo sofrendo uma certa pressão. No próprio primeiro tempo a gente melhorou, conseguiu igualar o jogo. No segundo tempo a gente dominou boa parte do segundo tempo, conseguimos um empate, acabamos tomando por uma infelicidade o segundo gol. Tá aí o Kaique França, então, fazendo um resumo do que ele viu do jogo. Acho que muito do que ele viu foi do que nós vimos também. Só faltou falar que a Ponte, por mais que dominou, efetividade ali para dar trabalho mesmo para o goleiro e para os zagueiros do Bahia, foi pouco trabalho que foi dado, então, ao setor defensivo do Bahia. A gente aguarda aí mais um pouquinho, porque provavelmente algum jogador do Bahia deve falar também com a equipe de televisão. O Bahia que agora aguarda o Cruzeiro para ver se mantém nessa liderança da Série B após 8 rodadas. Vamos ouvir então o nome do jogo, Davó, autor dos 2 gols do Bahia nesta noite. Eu acho que foi meio com o pé, a cabeça, vontade de fazer o gol estava grande e o importante foi que a bola entrou na rede ali e a gente pôde comemorar com essa torcida maravilhosa que prestigiou do início ao fim aqui e muito gratificante esse triunfo. Aí esse o Davó, e o que chama a atenção é o som ambiente lá da Arena Fonte Nova. Bora Bahia! Bora Bahia, e o pessoal não vai embora não, hein? 23 mil torcedores e as arquibancadas ainda relativamente cheias por lá. O pessoal gosta de festa na Bahia mesmo. Exatamente. Ó, o César até mandou uma mensagem, né, falando da avó que marcou os 2 gols. Falou, não é possível que a Ponte não tenha um jogador aí na categoria de base que poderia fazer gols pra Ponte, né? A Macaca não tem um jogador alto, desse jeito não dá. O ataque da Ponte Preta, a turma mandando bastante mensagem aqui, tomando como referência aí o ataque da Ponte, né? Muito complicado. O Ricardo Reis aqui, ó, manda um alô para a cidade de Sebastião Laranjeiras, na Bahia. Isso mesmo, Sebastião Laranjeiras, na Bahia. Aqui é o Ricardo Reis, ouvindo a CBN de Campinas pelo aplicativo no celular. Valeu, Ricardão. Um grande abraço. Toda a galera também de Sebastião Laranjeiras, na Bahia. Dessa vez deu Bahia. Bahia venceu a Macaca por 2-1. Bahia venceu a Macaca por 2-1, como mesmo o Adri comentou, hein? Bahia primeiro colocado até então com 16 pontos ganhos, né? O segundo é o Cruzeiro, tem 16. Terceiro o Sport tem 15. Quarto é o Vascão. E Vasco tem 14 pontos ganhos. Na zona de rebaixamento, CSA 8. Guarani tem 8. CRB 7. E o Tombense tem 6 pontos ganhos. A Macaca 13ª colocada com 8 pontos ganhos. A gente vai dando aquela girada porque são 11 horas e 28 minutos. Vamos agora escolher quem foi o craque da partida de hoje. O craque do jogo. Oferecimento Garden Pisos. Pisos laminados e vinílicos. Agora sim, craque do jogo. Cabelinha, pra você quem foi? Matheus Anjos. Matheus Anjos? Olha, eu não imaginava que um dia fosse dar o craque do jogo para Matheus Anjos. Matheus Anjos. O Davó, pelos 2 gols, mas lá da Ponte Preta, Matheus Anjos. Davó, tá aí 2 votos. Cabelinha, aproveitando então, o craque do jogo sempre é o senhor. Ah, é? É. Senhor? Está no céu e você, Cabelo. Tá bom então. Tá bom. Grande abraço, parabéns, bom retorno. Cuidado com o pedágio. Tá bom, Léo. Muito obrigado. É isso? Não, eu desvio. A gente volta segunda-feira, 11h30 da manhã, no CBN Esporte, primeira edição. Até lá. Boa, valeu, Cabelinha. Abraços. Dri, pra você, quem foi o craque do jogo? Olha, eu poderia votar no Davó, porque realmente, no geral, foi o Davó o craque do jogo, mas privilegiando aí o elenco Ponte Pretano, nós somos de Campinas, eu vou citar o Jean Carlos. Porque é um jogador aí que, pra mim, eu achei que depois daquele derby no Paulista, não ia ter forças pra voltar a vestir uma camisa de titular da Ponte, e ele deu uma volta por cima interessante. É um jogador que, na minha visão, não vem comprometendo ali no lado esquerdo. É claro que falta muito ainda, mas hoje, especialmente, porque ele é quem começou aquela jogada do gol. Pra mim, até um pouco mais de mérito dele do que do próprio Fecim, porque teve o desvio. Vou no Jean Carlos hoje, voto diferente. E voto diferente mesmo. Jean Carlos tem um voto, Davó tem outro, uma menção honrosa pra outro jogador e pra você.
Matheus Anjos, não foi da avó o seu? Matheus Anjos, melhor dizendo. Matheus Anjos com menção honrosa ao da avó. É isso mesmo. Então você que decide, Gabi. Vamos lá então. Do lado Ponte Pretano, menção honrosa. Gostei pro Danilo Gomes. Não, nem tanto. Hoje nem tanto. Apesar que no segundo tempo a Ponte conseguiu equilibrar as ações, foi melhor do que o Bahia, então menção honrosa pro Danilo Gomes. Matheus Anjos melhorou no segundo tempo com a entrada do Fecim, então aproximou aquela linha que eu falava no primeiro tempo que estava muito distante. Matheus Anjos teve com quem jogar e foi o Fecim pelo lado esquerdo, então isso acabou melhorando a parte ofensiva Ponte Pretana. Mas não tem como ser outro, né? O Davó, autor dos 2 gols que garantiu a vitória do Bahia, essa chegada à primeira colocação, empatada ali com o Cruzeiro. Teve posicionamento, tem faro de gol, saiu da marcação e conseguiu balançar as redes 2 vezes para garantir essa vitória, e a Ponte segue sem vencer fora de casa. Então, por esse motivo, o Davó é o craque do jogo. O Davó é o craque do jogo. Pelo menos a Ponte conseguiu fazer um gol na Bahia, né? Que até então ninguém tinha feito, né? Diante do Bahia jogando em casa. Tá aí, então, os craques da partida, Matheus Anjos, Jean Carlos e o Davó, elegidos aí, selecionados como os craques da partida de hoje. Está construindo ou reformando sua casa ou empresa? A Garden Pisos é sua melhor escolha em pisos laminados e vinílicos, além de cortinas, persianas, toldos, papéis de parede, sofás e poltronas. Aproveite! Toda loja em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito. As melhores marcas, aliada à melhor mão de obra de Campinas e região, é na Garden Pisos. WhatsApp 19 99155 0765 ou acesse nosso site gardenpisos.com.br. Garden Pisos, a melhor opção em vestir ambientes. Oferecimento Companhia Atlética. No mês das mães, presenteie quem mais você ama com saúde e bem-estar. Barbacoa, muito além da carne. Precisando realizar seus exames laboratoriais? Visite o Laboratório Sabin, www.sabin.com.br. Ponte Preta, Bahia. Você está procurando um ERP para sua indústria, comércio ou empresa prestadora de serviços? O TI9 é um software completo que atende às empresas de pequeno, médio e grande porte nos mais diversos segmentos. Compare com os maiores ERPs do mercado e descubra o melhor custo-benefício. Informações 19 3794 1200 ou ti9.com.br. TI9 Sistema de Gestão. Conheça, compare e decida pelo melhor. No mês das mães da Companhia Atlética, você presenteia quem você mais ama com saúde e bem-estar na mais completa estrutura fitness do Brasil. A Companhia Atlética conta com o programa de resultados voltado para o seu objetivo, com o apoio dos melhores profissionais. São 2 endereços: Companhia Atlética Galeria Shopping e Companhia Atlética Clube Cultura para sócios e não sócios. Mês das Mães Companhia Atlética. Acesse ciaatletica.com.br. Sábado de Brasileirão na CBN. O Verdão entra em campo para subir na tabela. Juventude, Palmeiras. Às 7 da noite, com Oscar Ulisses e Rafael Prates. Futebol, vamos CBN. E quando a bola parar de rolar, o Central da Bola entra em campo com os destaques da rodada. Central da Bola. Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Central da Bola. Ponte Preta, Bahia. Apresentação: Léo Tonin. É isso, voltamos ao vivo aqui nos 99.1, 11 horas e 34 minutos. Valeu demais. Antes de mais nada, um grande abraço a você, ouvinte CBN Campinas.
Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua parceria. Tá no Dial 99.1, valeu demais. Mandou mensagem aqui no WhatsApp, valeu demais. Conhece o nosso YouTube, nossa página novaça, youtube.com/esportecbn Campinas. De novo, youtube.com/esportecbn Campinas. Nos adicione lá, siga nosso canal, né? Compartilhe com seus amigos, dê sempre likes nas nossas transmissões para nos ajudar aí no engajamento nas nossas redes sociais, para chegar realmente esse sonsaço, essa qualidade de informações em todos os lugares desse Brasil e desse mundo, porque a internet não tem fronteiras, meu amigo. Então é isso, se inscreva no nosso canal, dê o seu like, receba as nossas notificações e vem com a gente curtir, vem com a gente participar todas as transmissões aí de tanto Ponte quanto de Guarani. A gente passa todo aquele cenário aqui dos times de Campinas. De uma forma rápida aqui, tabela da classificação da Série B do Campeonato Brasileiro, os 4 primeiros colocados, né? O Bahia tem 16, Cruzeiro segundo tem 16, o Sport terceiro tem 15 e o Vasco em quarto tem 14 pontos ganhos. Na zona de rebaixamento tem aí o CSA com 8, Guarani com 8, CRB com 7 e o Tombense com 6 pontos ganhos. A Macaca tá na oitava, na verdade na 13ª colocação com 8 pontos ganhos. Oitava rodada que nós tivemos já os jogos finalizados. Novo Horizontino 0, Sport 0, CRB 1, Londrina 0, Grêmio 0, Criciúma 0, o mesmo placar para Vila Nova e Chapecoense, Guarani e Vasco, Náutico 1, CSA 1, Brusque 1, Tombense 0, agora Bahia 2, Ponte 1, amanhã tem Operário e Ituano e no domingão para fechar essa oitava rodada tem Cruzeiro e Sampaio Correia. Mais uma rodada, hein? É no começo, mas tá passando rápido. Os pontos que a Ponte perde aqui são os mesmos pontos que podem fazer e com certeza farão a diferença no finalzinho da competição. E falando em fim de papo, Dri, parabéns pela transmissão, parabéns pela jornada. Macaquinha não conseguiu vitória, mas agora foca suas atenções. Terça-feira joga em casa, pressão no Moisés diante da Chape, hein? É, pouco tempo aí, né, entre um jogo e outro, não dá nem pra ficar lamentando e pensando muito, é levantar a cabeça, porque amanhã, sábado, a delegação já retorna pra Campinas, já com aquele trabalho leve, vai ter domingo e segunda-feira pro Hélio dos Anjos trabalhar essa equipe e buscar opções, porque agora a Ponte Preta deu uma desconfigurada. Aquele time que a gente falava titular, que deu uma base ali nas primeiras rodadas, deu uma liga mais interessante que parecia evoluir, não aconteceu. Então, as situações, por exemplo, dos jogadores que estavam fora hoje, Luca, Fábio Sanches, Arthur e Norberto, 4 titulares absolutos, o Fábio Sanches e o Arthur já estão em processo de transição, então tem boas chances de estarem à disposição. O Luca estava com dores no joelho, vai depender muito aí de como vai evoluir essas dores, se ele vai conseguir realmente se recuperar, se sentir confortável para o confronto. O Norberto, lateral direito, a assessoria de imprensa não passou exatamente qual foi o problema físico do Norberto, então fica um pouco mais de incógnita aí na lateral direita da Ponte Preta. Por outro lado, a Ponte tem Danilo Gomes, atacante suspenso, e o volante Ramon também. Os dois receberam o 3º cartão amarelo na noite de hoje. Mas os volantes Amaral e o Alisson estão liberados, cumpriram suspensão hoje e podem retornar à equipe. Vamos ver como é que o Hélio dos Anjos vai montar esse time aí. Pelo menos hoje, em princípio, ninguém saiu machucado, só realmente os problemas de suspensão. Vamos ver se o departamento médico consegue liberar alguns jogadores aí para uma força um pouco melhor nesse jogo contra a Chapecoense. Lembrando que será um reencontro com o técnico Gilson Kleina. Gilson Kleina, que esteve aqui até o derby do Campeonato Paulista, quando a Macaca foi derrotada por 3-0 para o Guarani. E agora vai aí também com uma campanha bem mediana lá na Chapecoense, 10 pontos, 2 pontos a menos que a Ponte Preta, um primeiro objetivo também escapar da degola. Vamos ver esse reencontro de Kleina com o estádio Moisés Lucarelli, com os torcedores e com o time ponte pretano. E eu, obviamente, estarei lá, se Deus quiser, com o meu banquinho. Com menos frio. E com um pouco menos frio, a tendência é que a temperatura melhore um pouquinho até terça-feira, Léo. É isso, Dri, parabéns mais uma vez, já deu aquele panorama, encara o Gilson Kleina numa terça gelada, espero que não, mas uma terça muito tarde também, o jogo da Ponte é 9h30, né? É, exatamente, 9h30, a Ponte Preta é um dos times aí que abrem a 9ª rodada do Brasileiro da Série B, lembrando, né, que a única coisa que afasta hoje a Ponte do
da zona de rebaixamento é o número de vitórias, porque CSA e Guarani também têm 8 pontos, assim como a Ponte Preta, só que a Ponte tem 2 vitórias, esses 2 times só venceram uma vez, sinal mais do que alerta ligado lá no Majestoso, porque se não vencer, pode de vez entrar na degola na próxima rodada, Léo. Aí a pressão aumenta. Dri, valeu demais, parabéns, bom final de semana, bom restinho de sexta. Tem um restinho de sexta ainda, tem uns 20 minutinhos ainda de sexta-feira. Show de bola até terça, viu? Legal, Léo, obrigada. Obrigada, grande trabalho nosso todo da equipe aqui e vamos ter um fim de semana de descanso, né? Sem jogos de Ponte Guarani. Ótima noite pra todos. Boa, valeu, Dri. Bom pra churrasco nesse final de semana, hein? A gente vai pra um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Já fui anotando aqui o que a Dri foi falando, até pra compartilhar aqui com o Gabi, pra gente ver, pra ele passar as informações e a visão dele, o que pode esperar da Ponte Preta, o que tem que fazer a Ponte Preta, pra no mínimo conseguir um resultado. Depois a gente pensa em jogar bem, da liga, vamos conseguir resultado, porque precisa desse resultado positivo. 11 horas e 40 minutos, a gente vai pra um rápido intervalo, daqui a pouco a gente já volta. Futebol CBN, aqui tem jogo. Futebol do CBN. Ponte Preta, Bahia. O Laboratório Sabin tem mais de 30 anos de história com excelência e qualidade. Oferecemos mais de 6.000 exames com atendimento na sua casa, no trabalho ou em uma das unidades em Campinas. O Sabin atende diversos convênios: Unimed, Veracruz, Bradesco, Sul América, Amil, Cassi, entre outros. Laboratório Sabin, referência na realização de exames laboratoriais de análises clínicas em Campinas e região. Sabin, seus exames em boas mãos. Visite www.sabin.com.br. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping, Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. A jogada mais bonita, a emoção da vitória. Os heróis dos campos, das quadras, das pistas e das piscinas estão no CBN Esportes. Todo domingo, a partir de 9h30 da manhã, com a apresentação de Carlos Eduardo Évori. Central da Bola. Ponte Preta, Bahia. Apresentação, Léo Tonin. E seguimos, 11 horas e 42 minutos, a gente acompanhando aqui, né, o futebol, o campeonato aqui da Série B do Campeonato Brasileiro, lembrando mais uma vez que a Ponte perdeu, hein, perdeu por 2-1 diante da equipe do Bahia, encara a Chapecoense na próxima terça-feira, você já sabe, com transmissão aqui da Rádio CBN Campinas, 99.1, nosso novo YouTube, hein, youtube.com/Esporte CBN Campinas. Não sabia? Então eu já estou te anunciando, hein? youtube.com/Esporte CBN Campinas. Já nos ajude aí no engajamento, já deixe lá o seu like, já compartilhe as nossas publicações, já deixe, né? Se inscreva no canal para receber todas as nossas notificações. Aproveitando, fazendo um adendo, até falei pro Gabi, está rolando aqui a segunda partida, né? Da final da Conferência Oeste da NBA. O Golden State Warriors já tinha feito 1-0 no Dallas Maverick. Agora o jogo rolando, jogo bom, hein? 79 para Dallas, 71 para Golden State. A gente vai acompanhando aqui no paralelo, é o terceiro período ali, ó, finalzinho do terceiro período. Então, mais uma vez, portanto, Dallas 79, Golden State 71. NBA boa, hein? Muito NBA, bom. Principalmente nessa fase aí de final, playoffs, é sensacional. E no lado cara. leste também, né? Boston Celtics e Miami Heat, 1-1 a final. Lá. Ah, pega fogo, cara. Melhor de 7 jogos. É isso, melhor de 7. A gente vai aqui no paralelo enquanto a gente bate um papo ainda da derrota da Ponte por 2-1. A Ponte joga terça-feira, agora a gente já entra aqui para comentar um pouco mais com o Gabi com relação à expectativa dele para a próxima partida, ou pelo menos o que ele viu da Macaca, evoluiu, 3 jogos sem vitória. Dá para tirar alguma coisa da Macaquinha? A gente vai saber agora com o Gabi, porque chega aí o comentário do jogo. O comentário do jogo. Oferecimento: na Logos, o gerente está sempre aberto à negociação. Comentário do jogo, Gabi, até anotei aqui, ó, a Adri comentou, dos 4 titulares, o Fábio e o Arthur
tem ainda a possibilidade de retornarem o Lucas Tendores e o Norberto, lateral direito, é uma incógnita. Tem o retorno ainda do Amaral e do Alisson, e não jogam, né, o Danilo Gomes e também o Ramon. Pensando nessas vindas, 3 jogos aí sem conseguir uma vitória, se a gente for pegar a Ponte que ganhou do Brusque para a Ponte que perdeu para o Bahia, o que mudou da Ponte? É algo a mais que a gente vê? Ou o ponto de interrogação tá bem vermelho, tá bem grande? Falou, galera, espertinho aí que o Campeonato Brasileiro já tá chegando no nível que vai realmente brigar pelo rebaixamento. Para não ser rebaixada, né? E o sinal de alerta, ele fica ligado porque o técnico Hélio dos Anjos começa a perder alguns atletas por lesão, outros por cartão. E aí, quando você precisa do elenco para você poder corresponder, ele tem problemas. Então, isso é algo que ele precisa trabalhar, ele precisa encontrar. A formação, acho que ele já encontrou, mas você tem perdas significativas. Então, a partir do momento que você não tem o Luca, você perde na parte ofensiva. A partir do momento que você perde o Norberto na lateral direita, você tem uma perda. Mesmo com a entrada do Bernardo ou com o Igor Formiga, tem essa queda na lateral direita. Você perde o Fábio Sanches, entra o Fabrício, e o Fabrício hoje não fez uma boa partida. O segundo gol, a bola enfiada é nas costas do zagueiro pontepretano, e o Jacaré, que saiu do banco de reservas, que tem a velocidade, ganha do zagueiro pontepretano e faz o cruzamento para o gol do Davó. Então tem o erro de posicionamento e falta velocidade para o Fabrício. Então acabou atrapalhando o rendimento do zagueiro pontepretano. Agora, ô Léo, quando você estava passando a classificação do Campeonato Brasileiro da Série B, não é à toa que o Bahia tem 16 pontos e a Ponte tem 8 pontos. Essa diferença na tabela de classificação não é acaso. Essa diferença mostra que o Bahia, ele é bem superior à equipe da Ponte. Ele tem elenco. Só que essa superioridade do Bahia, ela não foi mostrada no jogo de hoje. O Bahia não fez uma boa partida e acho até que o empate seria o resultado mais justo. Só que a justiça, muitas vezes, ela não está presente no futebol. A bola pune, igual diria Muricy. A bola pune, como diria Muricy Ramalho. Então, como é que nós podemos dividir o jogo de hoje? Quando nós falávamos aqui no nosso pré-jogo, enquanto a bola não rola, o cenário era o seguinte: a Ponte vinha de 2 partidas sem vitória, a Ponte tem o pior ataque do Campeonato Brasileiro da Série B, contra o Bahia, que tem o melhor ataque da Série B, um Bahia que estava invicto dentro de casa com 3 jogos e 3 vitórias, 100% de aproveitamento, não tinha tomado gol em casa ainda. Então o cenário era todo desfavorável para a Ponte. Eu falei, a Ponte vai perder o jogo? Ainda não, mas ela vai ter que jogar muito bem. E ela começou muito mal, com todos os erros que o torcedor pontepretano está acostumado. Então, os velhos vícios, quis sair jogando, sair errado. Então teve saída errada do Thiagão, teve saída errada do Kaique França. Nos primeiros 15 minutos, a Ponte mal passava do meio campo. A Ponte não finalizou nenhuma vez nos primeiros 15 minutos. E quando você joga contra uma equipe que estava no G4 da competição, que é o 4º colocado, que tem um atacante que a gente já tinha chamado a atenção antes da partida começar, que era o Rildo, que era o Davó, precisa tomar muito cuidado. E a pressão do Bahia, ela começou aos 15 minutos, o gol saiu após uma falha do sistema defensivo pontepretano do lado esquerdo, porque o Rildo, ele ganha do Bernardo, faz o cruzamento, e o Thiagão em cima da hora consegue fazer o desarme e joga para escanteio. Na cobrança de escanteio, aí sim, falha do Kaique França, principalmente, que saiu do gol e não acertou a bola, e falha do Jean Carlos também, porque o Davó está nas costas do jogador pontepretano e sobe para fazer esse cabeceio. E aí, aquele cenário que era todo desfavorável, o Bahia faz 1-0, e aí ele viu a fragilidade da equipe pontepretana e foi acalmando. Ele foi sentindo que a partida era dele, que ele era o mandante, segurou o jogo. Correu riscos, né? Porque um Danilo começou a chutar, a Ponte começou a pressionar. E aí a Ponte começa a gostar do jogo. Então, a partir desse momento que o Bahia já tá 1-0, que tá com esse cenário todo favorável, a Ponte começa a sair pro jogo. E aí o Bahia segurou, o Bahia não tinha esse contra-ataque. E a Ponte começou a finalização do Danilo Gomes, ela começou a ter escanteio, ela começa a ter mais posse de bola mesmo fora de casa, assim como foi o segundo tempo contra o Vasco da Gama. Ela tinha mais posse de bola, mas ela não conseguia finalizar.
E aí o Hélio dos Anjos, ele teve uma boa visão de jogo, então o Hélio dos Anjos ele acerta hoje. O Echaporã, que corre bastante, que demonstra muita vontade, mas que tem problema de finalização, não fez um grande primeiro tempo, apesar que taticamente ele tem a sua função, a sua importância. Ele tira o Echaporã e ele coloca o Fecim, que não estava jogando bem. O Fecim ele foi importante para a Ponte no último ano, mas nesse ano ele não vinha fazendo grandes atuações. E ele coloca o Fecim na posição do Echaporã, então taticamente você tira um jogador que está na ponta esquerda, coloca outro na ponta esquerda, só que o Echaporã é de velocidade, de correria, de drible, e a Ponte estava mais com a posse de bola. Então o Hélio dos Anjos pensou, não preciso mais desse jogador de tanta velocidade, até porque não tinha nenhum centroavante. Não tinha ninguém dentro da área. Então não adianta o Echaporã, não adianta o Echaporã fazer essa jogada, vai até a linha de fundo, dribla, se dentro da área não tem ninguém. Então o que ele coloca? O Fecim para trabalhar melhor essa bola, para o Matheus Anjos, que tinha uma função no primeiro tempo, começou com aquele falso 9 que a gente brinca, que fica centralizado, mas como ele não tem o corpo para poder fazer a parede, ele começou a voltar bastante, então o Hélio dos Anjos percebeu que quando o Matheus Anjos rende, é mais como um armador voltando, então ele coloca o Fecim, que trabalha mais a bola, com o Matheus Anjos, que trabalha mais a bola. E aí no segundo tempo a Ponte já começou, toca a bola, vai no abafa, tentando, a gente chamava atenção. Tem problema de finalização, não adianta você ficar rondando a área e não finalizar. Até o nosso ouvinte chama muito bem a atenção. Tem falta, tem escanteio, a Ponte não aproveita. E esse é um problema grave, e esse é um problema difícil de resolver. Que falta que o Moisés faz, hein? Demais. O Moisés que tá brilhando no Fortaleza. E esse é um trabalho, né? Tanto que o Cabela falou, treinamento, eu até brinquei. A Adri falava, né? O Guto Ferreira treinou 1 hora com o ataque. Falei, então olha, a gente precisa treinar 2 horas com o ataque da Ponte. Porque é através do treinamento que você vai corrigir os erros, que você vai melhorar. Não tem outra solução, não tem outra alternativa. Tecnicamente, você melhora uma equipe com treinamento. Tentativa e erro, repetição, até você aprender, até você melhorar. E aí, num momento em que a Ponte tava melhor, tava pressionando, já tava passando dos 30 minutos, vai ficando aquela zona perigosa do jogo, porque o Guto Ferreira, eu até falei na transmissão, o Guto Ferreira armou o golpe contra a Ponte, ele colocou o Jacaré na ponta esquerda, armou o Marapuca ali, porque já tava cansado, já tinha trabalhado bastante o Rildo, e ele colocou o Jacaré, que é um jogador perigoso, já tinha feito 9 partidas pelo Bahia e feito 2 gols, então acho que todos sabiam dessa qualidade, dessa velocidade do Jacaré. Eu falei aqui, ó, ele colocou o Jacaré, deu o golpe, e o Hélio dos Anjos contra-golpeou, porque ele tira o Bernardo que tá cansado e coloca o Igor Formiga para tentar bater ali com o atacante do Bahia. E aí o Fecim, ele consegue fazer a finalização, então enfim uma finalização acontece. Se ela não desvia, faria a defesa do Danilo Fernandes. Só que ela desviou no meio do caminho, enganou o goleiro do Bahia e a bola morreu no fundo das redes. Então essa é a importância da finalização, porque às vezes ela não sai com tanta qualidade, mas acontece alguma coisa no meio do caminho. Você não arrisca, nunca vai ter esse toque. Então é necessário você finalizar de longa distância. O Bahia, ele tinha armado ali um sistema defensivo bastante coeso, a Ponte estava com dificuldade, até porque ela não tem esse centroavante. Não tinha no titular e não tinha na equipe reserva. Então ela estava com esse problema de infiltração, ela não tinha um jogador que conseguia penetrar nesse sistema defensivo. E através da finalização, bola desviada, a Ponte empata. A Ponte empata no final do segundo tempo, aos 31 minutos, e ela continua pressionando. E aí deu mostras, falando, bom, pelo menos 1 ponto ela vai trazer de Salvador. Mas aí entra a questão de qualidade. Quase olímpico, né? Lembra do Olímpico? Quase gol olímpico do Matheus Anjos, então teve uma boa produção no segundo tempo. Só que aí entra a questão de qualidade e entra a questão de eficiência. Mesmo não fazendo uma boa atuação, você tem a capacidade dentro do seu próprio elenco de buscar uma alternativa no jogo. Então o Bahia não fez um bom jogo, mas ele não é líder à toa. Porque um bom time ele consegue vencer mesmo jogando mal. E o Bahia mostrou isso. Então numa bola enfiada para o Jacaré, e aí o que eu falei anteriormente, nas costas do Fabrício, que aí não teve um bom posicionamento, foi marcar a bola, e aí quando ele viu, o Jacaré já estava à frente dele. Teve velocidade, teve visão de jogo, ele cruza e o Davó sem marcação, aos trancos e barrancos,
ele é rápido, ele tem bom posicionamento, acabou tropeçando, a bola bateu no rosto e acabou entrando, e aí o Bahia faz o segundo gol. E aí você desmonta, né? Porque daí o Hélio dos Anjos tentou colocar o Ramires, tentou colocar o Gabriel Venâncio, já tava o Luiz Fernando em campo, só que aí não tem entrosamento, não tem ritmo de jogo, aí são muitos atletas, para você buscar esse segundo gol é muito complicado. A Ponte tem muitos problemas ofensivos, muitos problemas. Quando ela não joga com o centroavante, o Hélio dos Anjos tentou com o Chaporã na velocidade, não conseguiu. Aí ele cadenciou um pouco mais jogo com o Fecim. Ele tentou colocar o Matheus Anjos centralizado, não deu certo. Ele teve que recuar o Matheus Anjos. Então, assim, o Hélio dos Anjos, ele tá tentando, mas falta qualidade. Falta um atacante, falta centroavante. É o Ribamar que lesionou. É o Luca que tá lesionado, então são dois atletas que seriam importantíssimos no jogo de hoje e que ele não pôde contar. Então, eram problemas sabidos, a resposta veio em determinada parte do jogo, mas durante 90 minutos prevalece a qualidade e o Bahia tem mais qualidade que a Ponte, por isso que ele conseguiu essa vitória e chegar à liderança, e a Ponte com pontuação de equipe que está na zona de rebaixamento, por isso que o sinal de alerta tá ligado. Para você, rapidinho, tem saída? Olhando pelo que a Ponte pelo menos vem apresentando esses lapsos do jogo. Talvez se tivesse jogado, talvez essa parte ofensiva contra o Novo Horizontino não tinha perdido o jogo. Porque foi um jogo bem fraco, com pouco chute a gol. Mas por esse pouco, se a gente for só pegar os times que vão brigar para não ser rebaixado, hoje é o cenário da Ponte. Você acha que dá? Porque daqui a 20 rodadas, você pode falar, agora, a Ponte não jogou lá, agora, será que dá ainda para se salvar? Não que a Ponte vai ser rebaixada hoje, não é isso que eu tô falando. Mas o paralelo da Ponte é mais para baixo que para cima. Já pensando na 8ª rodada, dá pra Ponte pensar no mínimo, olha, o objetivo da Ponte hoje é ficar na 10ª colocação, que seria como se fosse um acesso pra Ponte, por exemplo. Sem dúvida, né? O campeonato da Ponte hoje é de manutenção. Lógico que tem saída, né? A Ponte não tá condenada, ela não vai brigar pelo rebaixamento, acho que a competição inteira. Acho que ela já deu mostras que em determinado momento do jogo ela consegue equilibrar. Então, uma equipe que consegue controlar, que tem mais posse de bola, por exemplo, contra o Vasco da Gama no Rio de Janeiro, tem o seu mérito. Uma equipe que enfrenta hoje o líder da competição fora de casa e que termina com mais finalização e mais posse de bola, ela demonstra uma evolução. Então, só vontade, só raça, não adianta. Então, em determinados momentos, ela vai ter problemas. Porque ela enfrenta um Novo Horizontino que joga fechadinho, que joga em casa, principalmente quando ela joga em casa, quando ela precisa propor o jogo, aí eu acho que é um cenário pior. Hoje o Bahia, querendo ou não, jogando fechadinho, mas ele ainda deixa espaços, porque a torcida pressionava, mais de 20 mil pessoas na Arena Fonte Nova, então de vez em quando o Rildo tinha que sair, o Marco Antônio tinha que sair, o Davó estava puxando um ataque, e aí sobrava esses espaços que o Matheus Anjos começou a perceber, que o Danilo Gomes percebeu, e que o Fecim caiu para o meio e fez a finalização. Então eu acho que a postura desse tempo com o Bahia, ela precisa ser mais determinante, porque os 90 minutos você não vai conseguir jogar, você não vai conseguir pressionar todas as equipes do que a Ponte fez neste segundo tempo, mas se você fizer bem feito 30 minutos, como o Bahia fez, você consegue marcar um gol, você consegue arrumar um empate, você consegue arrumar uma vitória fora de casa e depois se fechar. Então eu acho que a estratégia do Hélio dos Anjos pode ser diferente. Então essa pressão, esse segundo tempo da Ponte, pode tentar fazer logo no começo, surpreender o adversário. Eu tô esperando a Ponte fechadinha sair no contra-ataque. Não, eu vou pressionar, eu vou jogar com o Fecim, eu vou jogar com o Matheus Anjos, quando eu tiver o Luca vai ter a bola, eu vou ter uma equipe bem compactada, juntando as linhas do meio campo, o Ramon tem essa qualidade, o Leonaldi a gente sabe que chega pro ataque, eu vou surpreender, vou tentar fazer esse gol. E aí, fazendo esse gol, aí sim, aí eu vou recuar e eu vou jogar de uma maneira diferente. Então eu acho que o Hélio dos Anjos pode pensar numa maneira de ver uma Ponte mais protagonista. Durante todo o jogo é muito difícil, porque daí falta qualidade, vai faltar gás, fôlego, enfim. Mas a Ponte já demonstrou em algumas partidas fora de casa que ela consegue equilibrar. Então ela enfrentou um Guarani que era superior, mas por conta do derby ela conseguiu equilibrar. Então ela trouxe um pontinho. Ela enfrentou o Vasco da Gama, ela saiu derrotada, mas foi por um gol de diferença, ela conseguiu equilibrar o jogo. Contra o Bahia, era bem superior à Ponte, mas na base da vontade e da determinação, ela consegue equilibrar, perdeu por um gol também. Fica essa lição para as próximas rodadas. Tá aí Gabi Castro com um comentário do jogo.
Atenção para as ofertas Logos. Cabinho 2,5mm Cobra com rolo com 100 metros, R$ 186. Conjunto de tomada Margírios, R$ 7,50. Luminária Slim 36 watts, R$ 24,90. Ofertas para pagamento à vista, enquanto durar o estoque. Na Logos, você fala com o gerente. Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, 3273-3760 Campinas. Visite www.logoscampinas.com.br. Oferecimento Companhia Atlética. No mês das mães, presenteie quem mais você ama com saúde e bem-estar. Barbacoa, muito além da carne. Precisando realizar seus exames laboratoriais? Visite o Laboratório Sabin, www.sabin.com.br. Meia-noite em ponto, Gabi. Aquele abraço, valeu demais, parabéns, bom final de semana. Valeu, Léo Toninho, um abraço a você, um abraço aos nossos ouvintes que estão nos acompanhando até agora e até a próxima. Boa, Eltinho, tamo junto, aquele abraço, galera, valeu demais pela audiência, pela sua parceria, até a próxima. Terça tem Ponte Chapecoense aqui nos 99.1. Valeu demais, até a próxima. Oferecimento Companhia Atlética. No mês das mães, presenteie quem mais você ama com saúde e bem-estar. Barbacoa, muito além da carne. Precisando realizar seus exames laboratoriais? Visite o Laboratório Sabin, www.sabin.com.br. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. A jogada mais bonita, a emoção da vitória, os heróis dos campos, das quadras, das pistas e das piscinas estão no CBN Esportes. Todo domingo, a partir de 9h30 da manhã, com a apresentação de Carlos Eduardo Éboli. A CBN Campinas está agora em todas as plataformas digitais. Acesse nossos podcasts no Spotify e nas demais plataformas de distribuição de conteúdo. Nossos vídeos estão no canal da CBN Campinas no YouTube. E todo o conteúdo pode ser acessado a partir do nosso portal cbncampinas.com.br. É a informação com qualidade e credibilidade que você já conhece em todas as telas. Repórter CBN. Sábado, 21 de maio de 2022. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para negar indulto humanitário ao ex-deputado Paulo Maluf. Em 2017, ele foi condenado pelo crime de lavagem de dinheiro na primeira turma do Supremo. Maluf teve pena fixada em 7 anos, 9 meses e 10 dias de prisão em regime fechado. Desde 2018, o ex-prefeito de São Paulo, de 90 anos, está em prisão domiciliar humanitária.